Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso TV News, diretamente do canal 36.2 da TVC, ou também você que está nos acompanhando pelo nosso aplicativo TV Play Brasil, ou até mesmo pelo canal no YouTube TV News Brasil. Sejam muito bem-vindos e muito bom dia, Caroline. Muito bom dia, Everton. Muito bom dia a todos. Isso mesmo, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui com a gente. E não perca essa oportunidade, quem está assistindo aí pelo canal do YouTube, de mandar suas perguntas para nossos entrevistados e interagir com a gente aqui ao vivo. Exatamente. Nosso programa hoje está recheado. Nosso quadro Política na Veia, já teremos também entrevista com o vereador Solon Pinheiro dentro do quadro. Depois é o pré-candidato a deputado federal, o Sargento Raimundo. Bateremos um papo também com Rafa Gandini, correspondente diretamente de Salvador. Além de, em nossos estúdios, receberemos o Santo Adamo, ele que é diretor da Faculdade Anhanguera aqui em Itabuna. Para a gente começar, cara, eu já venho trazendo para vocês a previsão do tempo. O tempo aqui em Itabuna está com máxima de 30 graus e mínima de 17. Nossa vizinha Ilhéus, 28 e mínima de 19. Vitória da Conquista, nossa querida Suíça baiana, né? Máxima de 26 e mínima de 10. O frio tá chegando por lá. E a nossa querida capital Salvador, com máxima de 27 e mínima de 24 graus. Chegou não, tá chegando não, já chegou, né? Porque tá muito frio lá, Gustavo que o diga. Exatamente. E aqui nosso estúdio já trago uma informação para vocês, ó. O Cássio, coloca a imagem aí pra gente. O governo do estado anuncia a antecipação dos salários dos servidores públicos em junho. Os salários desse mês, né, vai contemplar 270 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do estado. Serão pagos no próximo dia 23, né, na véspera aí do São João. O anúncio foi feito na noite da terça-feira pelo governador Rui Costa durante o seu programa O Papo Correria, que é um programa transmitido nas redes sociais. Conforme Rui Costa, a medida visa colaborar com a economia e a realização dos tradicionais festejos juninos na Bahia, já que será injetado um montante estimado em 1,6 bilhão de reais, que deve aquecer, sobretudo, os setores do comércio e serviço. Então, aí é uma medida, né, uma manobra do governo do estado para injetar e as pessoas poderem curtirem o seu São João com o seu dinheiro no bolso. E aí já vamos com eles, né, Caroline? Isso, eles que já estão aqui com o quadro Política na Veia, Ricardo Bacelar e Rui. Bom dia, meninos, tudo bom? Bom dia, Caroline. Bom dia também, Everton. Bom dia você, assinante da TVC TV Cabo em Itabuna, né? O canal 36.2 digital. Você também que nos acompanha pela TVI Play, no canal no YouTube também, o aplicativo e nas redes sociais, Instagram, Facebook, onde quer que esteja chegando o sinal. A gente agradece desde já o carinho da sua audiência. Rui Machado, decano, está aqui presente. Bom dia, Rui. Bom dia, Ricardo. Bom dia, assinante da TVI. Bom dia, bancada. E bom dia ao vereador Solon Pinheiro. O Solon Pinheiro que daqui a pouco vai bater um papo com a gente de um assunto que está acontecendo aqui na cidade de Itabuna, que é a votação do projeto de lei para o empréstimo de 30 milhões de dólares aí que o Executivo está querendo executar algumas obras aqui no município de Itabuna. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Rui, porque vamos começar de cima para baixo, né? Vamos falar um pouco do MDB que decidiu, está reunido inclusive agora para o lançamento, para oficializar a pré-candidatura da Simone Tebet já com um vice na chapa, que tudo indica seja o Tarso Genro do MDB. Tarso Genro ou Tarso Gereissati? Perdão, Tarso Gereissati. Tarso Genro era do PT, né? Velho Tarso Genro. Exatamente. Do PT. Você sabe que não há coisa ainda assim 100%, né? Porque a metade do MDB há muito tempo que já está com o ex-presidente Lula pelas mãos de Sarney, pelas mãos de Renan Calheiros e outros personagens importantes da história política do Brasil. Então o PSDB sai nessa aí de colocar o senador e ex-governador do Ceará nessa chapa, mas ainda está em negociações e conversa, Ricardo. Eu não sei o que é que isso vai dar, porque de antemão ninguém acredita que exista terceira via, que venha a ter terceira via. Nós sabemos que a polarização é entre dois pré-candidatos, o presidente e o ex-presidente. Então vamos ver o que vai acontecer aí ao longo desses dias. É verdade, viu, Rui? O presidente Jair Bolsonaro, que hoje está nos Estados Unidos, já pegou lá o voo
para o encontro com o presidente norte-americano Joe Biden, né? E dizem que os líderes de esquerda e de extrema esquerda não foram convidados e não terão essa participação toda lá nessa cúpula norte-americana, lá nesse encontro nos Estados Unidos. O que se espera é que haja esse encontro entre Joe Biden e o presidente Jair Bolsonaro, onde vão discutir, dentre outros assuntos, o clima, né? A pauta do clima no mundo inteiro. Pois é, vamos ver o que é que vai sair de lá. Pelo lado de cá, o Lula está indignado porque vazou o pré-projeto aí do chamado programa de governo do PT. O pessoal não gostou muito, houve uma reação negativa do empresariado, do comércio e de outros setores da sociedade civil organizada. Aí eles retomaram tudo que fizeram ali e vão ter que dar uns ajustes aí para agradar. É comandado pelo Aloysio Mercadante. Agora aqui na Bahia, o Leonelli, né, o Domingos Leonelli do PSB, fez críticas de que divulgaram algo que sequer ele participou, sendo que ele faz parte da comissão. Ou seja, já começou com as atrapalhadas aí, gerando uma repercussão negativa e o Lula irritado por conta dessa situação, viu, Rui? Ricardo, e pelo lugar, voltando só aos Estados Unidos, onde o Biden dizendo os Estados Unidos, a pauta é o meio ambiente e também é a fome. A fome no mundo, inclusive aqui no Brasil, que são 36 milhões de pessoas que estão passando fome. A verdade é essa. E o governo está com 2 anos aí terminando já o governo e a situação econômica do país, você sabe que tudo se baseia na economia do país. E o Guedes, apesar de muita conversa, isso, aquilo, tá uma situação aí horrível. E depois da Covid, piorou muito mais. Então, nos Estados Unidos, essa pauta aí do presidente dos Estados Unidos, junto com o Bolsonaro, vai ser o meio ambiente, que é uma preocupação que eu nunca vi. Eles acabaram e devastaram toda a floresta dos Estados Unidos e de outros países aí da Europa e se preocupa com a Amazônia, que é nossa, né? E que só tem 30% ainda explorado. Mas é isso mesmo. Agora, voltando aí para Salvador, né? Você estava falando sobre... Veja bem, só um adendo aí nessa questão dos Estados Unidos, Rui, por quê? Essa guerra aí, Ucrânia-Rússia, acontece que está havendo a escassez, né, já dos grãos, né, principalmente. E eles sabem que o Brasil é um grande exportador, principalmente da soja, dentre outros, né, grãos, alimentos, enfim. E uma eventual, como é que a gente pode falar assim? Uma eventual intransigência entre Estados Unidos e Brasil pode favorecer quem? A China, que é concorrente direto dos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos, Joe Biden, retaliar o Brasil, automaticamente o Brasil poderá aumentar suas alianças, principalmente na pasta econômica com a China, o que vai favorecer a China, que é um aliado da Rússia. Essa é a realidade. Então, o Biden tem que saber o que vai fazer. Enquanto muitos torcem para que o Biden não receba o presidente Jair Bolsonaro, o Biden sabe que precisa de Bolsonaro, principalmente por essa questão lá da Rússia e da China, que estão em guerra ali contra a Ucrânia. E fortalecer também a América do Sul, né? Sim. Já que nós temos aí a Bolívia não foi convidada, a Venezuela não foi convidada e a Nicarágua para participar aí desse encontro nos Estados Unidos. Né? Agora, o Brasil mantém um bom relacionamento tanto com a Rússia quanto com a China, sabendo-se que a China é o maior comprador de grãos, de comida aqui do Brasil. Sim, tá? Não é? Exatamente. E a Rússia tem também o maior produtor, um dos maiores produtores, junto com a Ucrânia também, de soja, de milho e de outro. E agora, com essa guerra aí, a Ucrânia está com todos os seus grãos presos nos portos, que não pode sair. A Rússia bloqueou todos os portos, não existe navegação nem para entrar nem para sair. Então, lá está não sei quantos milhões de grãos lá, sem poder exportar. Aí isso dificulta mais aqueles países, principalmente da Europa, onde vive aí diretamente ligado à União Soviética através do gás e do petróleo. Tá? São duas coisas. A Alemanha ontem, a ex-ministra Angela Merkel disse logo, não, temos que manter o bom relacionamento com a Rússia. Ela é uma política que ficou mais de 10 anos no comando da política da Alemanha, tá? E tem um bom relacionamento com o mundo todo. Enquanto que vem a França, que é o criador de caso, aquele presidente de lá, e meio ambiente, e já abrigou, querendo ser o intermediário entre os países da Europa e da OTAN com a União Soviética, mas não teve sucesso.
não teve sucesso, fez declarações, e certas declarações, rapaz, só faz atrasar o andamento de qualquer diálogo, né? Mas voltando ao Brasil, Ricardo. Só lembrando, é o Emmanuel Macron, né, que tenta aí se aparecer de bonzinho na história, mas que todo mundo sabe que ele tem um lado, né? Enfim, então aí tá tendo essa busca de sobrevivência. O Biden precisando de Bolsonaro e Bolsonaro precisando de Biden, porque no Brasil é ano de eleições. E falando em eleições, aquela situação toda aí do reajuste dos combustíveis, né? Aquela briga da Petrobras, enfim, por último agora, o presidente Jair Bolsonaro lançou aí essa PEC que tenta reduzir a alta dos combustíveis, como compensando os estados para que caia para 17% o imposto do ICMS e zerando o imposto federal para ver se consegue conter essa alta aí dos combustíveis, que é feito, a gente já sabe, através do preço do barril em dólar, o que prejudica ainda mais a situação. E o Bolsonaro está precisando desse projeto, dessa PEC seja aprovada, para que então ele possa sobreviver aí na luta, na disputa para a presidência da República e chegar mais próximo ainda de Lula nas pesquisas. O Arthur Lira, que também está em viagem, já deu aceno de que vai facilitar o máximo a aprovação na Câmara dos Deputados. Ele encontra a barreira no Pacheco, que vai assumir a presidência da República. Ante a vacância, aí está todo mundo viajando, ele vai ser o presidente aí por hora, né? Mas ele já demonstrou que no Senado ele quer discutir com os governadores. E quando fala em discutir com os governadores, dá nisso aí que a gente vai acompanhar nessa reportagem aí com o Rui Costa, o governador da Bahia, que se opõe a essa ideia do Bolsonaro de reduzir a alta do combustível aí. Cadê? Põe pra gente, por gentileza. Os desenvolvidos do mundo fazem controle dos preços de combustível, fazendo com que as margens, os lucros extraordinários das companhias que comercializam petróleo, que produzem petróleo, se convertam em recursos para a saúde e para a educação. No Brasil, quer se retirar recursos da saúde, da educação, do pagamento dos policiais civis, militares, o pagamento dos professores, para se garantir altos lucros das companhias de petróleo. A Petrobras, só no primeiro trimestre, teve um lucro de 48 bilhões, que é metade do que se quer retirar de 5 mil municípios de 27 estados. Quer dizer, realmente não dá para entender o que está acontecendo com o nosso país, castigar o povo pobre que precisa de saúde, educação e segurança, para garantir lucros gigantescos para quem comercializa e produz petróleo e gasolina. Aqui é uma inversão de valores, é Robin Hood ao contrário, é tirar dinheiro dos pobres para dar dinheiro aos ricos. Não posso concordar com isso. Tá aí o Rui Costa com a sua narrativa petista, que todo mundo sabe, de oposição em ano de eleição, tanto aqui no estado da Bahia, né, que ele quer eleger o Jerônimo, e por aí está com a faca no pescoço, ou elege ou acaba a situação dele, e também contra o presidente Jair Bolsonaro, que é o que eles mais sabem fazer, criar as narrativas contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele citou aí, Rui, não sei se você observou, que o presidente está tentando tirar dos pobres, olha a narrativa, para colocar para os ricos, que no primeiro trimestre teve bilhões aí de lucro e que mesmo assim não baixou o combustível, que agora ele quer penalizar os municípios os municípios brasileiros para tentar conter a alta do combustível, e citou aí que vai prejudicar a educação. Olha quem está falando, é o Rui Costa. Vou deixar você falar, mas depois eu vou retomar a palavra, porque eu tenho uma observação, principalmente nesse aspecto que ele fala aí, de que vai prejudicar a educação, a saúde e os salários dos policiais civis e militares. Ricardo, você veja bem, o PT, quase 16 anos aí no governo, né? E o governador Rui Costa tem 4 anos a fazer de governador. E o índice de educação na Bahia é o pior possível, né? Agora imagine se tirar, como ele diz, né? Recebendo, está o pior índice na educação e é o candidato dele, tá? a governador do estado, que é o Jerônimo, que ficou na educação. E ultimamente, Ricardo, a gente vê cada história, rapaz. Hoje mesmo eu estava vendo uma declaração do senador, filho do presidente da República, falando que R$400 é o suficiente para manter qualquer família pobre no país. Que hoje a família pobre vive bem com R$400. É vergonhoso uma declaração dessa também. Você dizer que R$400 dá para manter uma família. No mínimo, o casal e mais 2 filhos. Quem é que convive com R$400? E aluguel, que geralmente essa classe
mais carente, paga aluguel e alimentação. Tá? Saúde nem se fala, né? Porque às vezes é melhor morrer em casa do que ir a certos hospitais, porque o sofrimento lá é maior, a falta de assistência, já não tem mais enfermeira, tudo envolvido com técnica de enfermagem. Não é que elas não tenham capacidade, não, mas é a questão financeira, porque a enfermeira ganha mais, então eles colocam a técnica de enfermagem. E aí o paciente, na maioria das vezes, diga-se de passagem, passa a ser cobaia de qualquer hospital público, e até hospital particular mesmo. Se você vai pelo convênio, tá? ou vai no particular, se você não conhecer seus direitos, você morre. Antigamente, no governo do prefeito Vani, eu coloquei o nome do hospital de base, a Casa da Morte. Era melhor você morrer em casa do que ir para o sacrifício e para o sofrimento, como era o hospital de base naquela época, do governo Vani. Foi o pior governo que Itabuna já teve. Um desastre, Ricardo. Quando ele fala aí que vai impactar na educação, que vai impactar na saúde, ele esquece de dizer sobre os valores, milhões que não foram devolvidos dos respiradores, que até hoje ninguém sabe onde foi parar e não teve punição até o momento. Algumas ações aí do Ministério Público em operações policiais, mas sem nenhuma decisão ainda definitiva. Ele era o presidente do consórcio Nordeste que recebeu. Na pandemia, o Estado da Bahia recebeu, para que você possa estar ciente, 4 bilhões de reais do governo federal para ser investido exclusivamente na pandemia. O governador falou também na educação, você já adiantou aí, na gestão de Jerônimo, conseguiu conquistar o pior índice, zerando a educação na Bahia, o pior índice da educação comandado pelo Jerônimo, que quer ser o sucessor de Rui, governador da Bahia. E no que ele falou no item segurança pública, que vai prejudicar policiais civis e militares, 16 anos do governo do PT, 8 anos de Jacques Wagner, mais 8 anos de Rui Costa, e eles não conseguiram dar 1% de aumento para os policiais. Se você for observar pelo IPCA, a defasagem já chega a 52%. E o que é que Rui fez agora? Deu 4% de reajuste aos servidores públicos em geral da Bahia. Né? Que isso atinge servidor público, seja policial civil, policial militar. 4%, Rui Machado, que não Costa. Não dá nem para pagar o suco de laranja dos policiais de serviço. Não representa nada. Não representa absolutamente nada. Então, o Rui é muito infeliz, essa narrativa dele não cola para a pessoa que está esclarecida, que está acompanhando o cenário político. Eu acho que o governador foi a Brasília, aproveitou que o Bolsonaro deu uma saída, né? Aí ele aparece em Brasília, mas ele esquece de falar que o governo federal sempre tem enviado recursos para o estado da Bahia. Só na pandemia foram 4 bilhões e a Bahia continua liderando o ranking de homicídios com as 3 principais cidades mais violentas do país, sem qualquer investimento na segurança pública. Aliás, diga-se de passagem que desde a época de Jacques Wagner, que se tinha aí o secretário Maurício Barbosa, que permaneceu na gestão de Rui no primeiro mandato, e inclusive no segundo, e que só saiu da segurança pública por força de investigação policial envolvida em esquema da Faroeste. Essa é a realidade. Então, o Rui não pode falar de segurança pública, o Rui não pode falar de educação, muito menos de saúde por conta dos respiradores. Ô, Ricardo... Então, Rui, é mais uma narrativa petista aí em ano de eleição. Diga, Rui. Ontem, o presidente da Câmara, o Lira, fez declarações dizendo que os governadores nunca receberam tanto dinheiro como nesse período da pandemia. Está tudo em dia, Rui. E você sabe disso. Agora, o funcionário público estadual, rapaz, ele não tem motivo para acompanhar o candidato do governador Rui Costa. Por quê? Porque foi maltratada professores, educadores aí, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos desprestigiados pelo atual governo. Então, como é que vai chegar a vestir a camisa e fazer campanha e brigar? Principalmente uma classe, que é uma classe, você sabe, a classe de educadores, de professores, é uma classe que deveria ser prestigiada. São os educadores dos nossos filhos, dos filhos dos nossos amigos, de toda a população. E é maltratado em frente a uma sala de aula, os grupos escolares, os prédios escolares aí deteriorados, acabados, aí sucateados, e o governo do estado não revê tudo. Agora, na época da política, cada um faz suas declarações, né? Cada declaração, uma pior do que a outra. Ou acho que o brasileiro não tem memória, porque não deve ter mesmo a maioria, porque se tivesse memória, teria um posicionamento correto e direito e pensativo nessa hora de votar, porque você fica sem saber, você fica quase sem opção. Você tira por Itabuna. Itabuna você não tem opção. Para a prefeitura de Itabuna, você não tem. Que opção você tem aí? Não tem nome. Possa ser que venha a surgir nomes, tá? Mas o que estão aí, nem para deputado, não existe.
Não existe. É uma pobreza de nomes, de conhecimento político. Então a gente fica meio triste com essa situação, não só de Itabuna, que aqui já conhecemos, como a nível de Estado também, que você vai ver, é deputado colocando o seu filho, é senador colocando o seu filho para fazer carreira política, é prefeito colocando a mulher. Então é um negócio que ninguém entende mais. Aí fica aí o pobre, principalmente, carente do governo e tudo, passando seus sofrimentos e suas necessidades, Ricardo. Verdade, viu, Rui? Só entrando aqui rapidinho, a gente tem umas mensagens no chat para vocês. Vamos o Ivan lá. Guzmão, que esteve inclusive com a gente aqui no começo da semana, ele tá bom dia a todos que são presentes. Diz Ricardo Bacelar sendo cirúrgico aqui em seus comentários. E diz ainda, Rui, a saúde é o maior problema no governo da Bahia. Vocês concordam com essa afirmação do Ivan Guzmão? Está interagindo com a gente? Não é por falta de dinheiro. Exatamente. Acabei de dizer, não é por falta de dinheiro. É por falta de competência do governo do Estado. O governo do Estado, esse negócio de... Aí manda uma ambulância, tá? E hospitais precisam de médico e de remédio. E de médicos competentes. Que aqui em Itabuna tem demais, tá? A equipe médica é muito boa. Mas os hospitais são desaparelhados. Tá? Você vê a Santa Casa, no qual eu faço parte, sou irmão da Santa Casa, tá? Tá aí. Cadê os órgãos federais? Cadê os deputados que representam Itabuna com emendas aqui para a saúde, para melhorar? A Itabuna não tem um hospital estadual. Não tem. Quer dizer, uma cidade de mais de 200 mil habitantes, você vê a carência, o governo do Estado não dá. Agora, em época de política, eu vou falar, não se faz nada. Esse ano agora, acabou o ano. O ano agora é de lero-lero, de conversa fiada, falsas promessas e falsos ídolos de barros. A realidade é essa. Olha, o governador Rui Costa esteve aqui anunciando 1.100 casas para as vítimas da chuva. Nem bem construiu uma parede ou levantou um tijolo. No PGP aí do PT sábado, ele prometeu a Augusto ampliar o hospital de base. Você vai colecionando as promessas de Rui Costa e, como bem disse o Rui, que não vai dar tempo. É verdade que o governo Rui construiu muitos hospitais pelo estado da Bahia e policlínicas, mas você já sabe como é que funciona, né? O município tem que se virar para manter e custa muito caro, termina tendo um serviço precário e aí ele faz aquela chamada Feira Cidadã, que foi o mutirão de saúde aqui em Itabuna, para atingir essa comunidade que há meses e há anos vem tentando fazer um exame sequer, dos mais simples possível. Então, infelizmente, é essa situação que a gente vive e, como você bem colocou, num estado de lero-lero, né, muita conversa fiada e pouca efetividade e incompetência, porque o recurso público veio para o estado da Bahia. Vamos mudar um pouquinho o horizonte aqui, vamos falar de Itabuna. A Câmara de Vereadores voltou a se reunir ontem em sessão plenária para votar o projeto, o tão falado projeto aí do empréstimo da Fomplata. 30 milhões de dólares que o prefeito Augusto Castro disse que é para reconstruir Itabuna. Só que, de novo, deu confusão lá, porque antes era somente um opositor, que era o vereador Pancadinha, né? E aí partiu para o Danilo, que pediu vista nas comissões técnicas, já adiou, conseguiu fazer a sessão ontem, ele novamente pede vistas, adiando. O Dando Leone também, que era da base governista, porque nessa altura a gente não sabe mais se faz parte da base ou não faz, né? Porque está votando contra o prefeito, está fora da base. Né? Não sei como é que vai ficar os ajustes dele nos bastidores, já que sabe que todo vereador tem as suas indicações no Poder Executivo e quem joga contra o time do prefeito termina perdendo a sua base também lá no Executivo. Bom, mas a gente não sabe ainda a repercussão, ainda vamos medir a repercussão desse voto negativo aí do Dando Leone. Rui Machado, eu acho que essa votação vai ficar para depois da Copa do Mundo, porque nós temos aí recesso de São João, temos Copa do Mundo e eleição, Rui. Você foi presidente da Câmara, esse projeto vai sair ou não vai, na sua experiência aí? Ô, Ricardo, veja bem, você sabe que depende muito bem do presidente da casa e do líder do prefeito, né? Mas como o presidente da casa e o líder do prefeito estão aí vendo, né, a pauta de negociações, tem que conversar com os vereadores. Mas o líder não estava ontem, não. O líder! Pois é, o líder. Manuel Porfírio faltou. O grande líder. Então, os vereadores estão aí, todo mundo preparado aí para pular o seu São João, com seus familiares, tudo pronto, e está esperando a conversa do presidente e do líder do prefeito, né? E a conversa, você sabe como é, né? Ah, você sabe... Eu não sei dizer que você não sabe, você sabe politicamente, né? Então, o que acontece é o seguinte, não houve essa conversa ainda, ou se houve,
não foi cumprida, né? Porque o que é que vereadores querem? Quer cargos para poder colocar pessoas que ajudaram eles na eleição, na sua eleição, e promessa do prefeito também. Deve ter alguma promessa ainda não cumprida, tá? Mas quem sabe muito bem disso é o presidente e o líder do prefeito. Olha que o líder do prefeito é ligeiro, viu? Então vamos ver se define aí antes do São João. São João está batendo na porta, né? O vereador Solon Pinheiro, que está com a gente aqui nos estúdios, ele faz parte da base do governo Augusto Castro e votou, e é a favor, né? Ele é a favor do empréstimo. A gente já, inclusive aqui, já ressaltamos a importância desse empréstimo, Rui. Nós não somos contra. Se é para reconstruir Itabuna, que venha o recurso para que a cidade possa ter os seus investimentos. Porque o Rio Cachoeira hoje é um esgoto a céu aberto. As pontes estão aí sendo remendadas com aquele coisinha que eles colocam, um colchetezinho ali, que não pode passar carro grande, para não abalar a estrutura já tão abalada. O Fernando Gomes chamava de ponte pé de pinto. Né? Então, isso tudo custa dinheiro. A periferia, as comunidades mais afastadas estão precisando de asfalto. Né? Não é nem recapeamento, é asfalto mesmo que nunca teve. Rede de esgoto, infraestrutura. E aí, só os 30 milhões aí na visão do Augusto é que pode ajudar. Vereador Solon Pinheiro, bom dia. Bom dia, Keroli. Bom dia, Everton. Bom dia, vereador. Vereador Rui Machado, Ricardo Bacelar, todos os telespectadores. Agradeço a oportunidade. Então, essa votação ontem, mais uma vez, adiada. Ontem o senhor estava na sessão, inclusive, o clima lá, a casa cheia. Me parece que mais gente apoiando do que gente contra. E o Pancadinha era o único desfavorável ao projeto e agora já são 3. Conquistou aí o Danilo e o Dando Leone. Sua posição é de ser a favor. Por quê? Diga pra gente aí. Ricardo, realmente, de fato, é uma matéria muito polêmica, né? Divide opiniões, mas eu penso que a Câmara precisa ter responsabilidade nas suas decisões. A gente entende que com recursos próprios a cidade não vai atingir o objetivo que tem, que é desenvolver, de progredir. Então, assim, o Executivo apresentou essa proposta, que na verdade é um projeto autorizativo, não é um projeto onde a Câmara aprovou e amanhã o dinheiro vai estar na conta da Prefeitura, não é bem assim. É uma tramitação muito complexa, muito burocrática, inclusive. Aqui é só o primeiro passo, onde o prefeito apresentou à Câmara essa necessidade de contrair esse empréstimo junto ao Funplata, no valor equivalente a 30 milhões de dólares, 150 milhões de reais aproximadamente, que é até esse valor, não significa dizer que vai ser tomado esse valor emprestado. Mas temos que ter cuidado. Sabemos que é ano de eleição e muita gente quer fazer palanque, muita gente quer usar essa matéria para agradar determinados setores da sociedade, determinadas pessoas da cidade. Então, assim, tem que ter responsabilidade de tomar decisão, ou sendo a favor, ou sendo contra, mas com justificativa, com fundamentação, que foi que nós procuramos essas informações. E o prefeito, inclusive a secretária Sônia Fonte, esteve na Câmara, apresentou em audiência pública algumas justificativas a respeito disso, apresentou inclusive algumas indicações de que em cidades importantes da Bahia isso deu certo, a exemplo de Salvador. A Semineto foi eleito aí melhor prefeito do Brasil, devido à sua grande gestão, e não foi com recurso próprio, ele recorreu aos empréstimos de instituições financeiras para que ele pudesse executar obras e serviços importantes em Salvador. Camaçari foi assim, Alagoinhas foi assim. Então cabe a gente acreditar. A gente não pode ser taxado como vereadores que impediram o progresso da cidade porque não permitiu o prefeito contrair empréstimo. Fica aquela dúvida, mas o prefeito está querendo roubar. Isso aí é subjetivo demais. Isso é uma acusação que não cabe à Câmara nesse momento. Está preocupada, não vamos permitir o Executivo contrair esse empréstimo porque o prefeito está mal intencionado. A gente não pode fazer esse pré-julgamento. Se o prefeito conseguir o objetivo, se o Poder Executivo de fato contrair esse empréstimo e fizerem coisas erradas, algo ilícito, existe Tribunal de Contas para fiscalizar, né? O TCU para fiscalizar, a própria Câmara de Vereadores para fiscalizar, e existe o Ministério Público para que é o órgão competente para oferecer denúncia. Então, assim, a gente não pode ter como justificativa a falta de confiança no Executivo para não votar uma matéria como essa, que é importante. Né? Contrair empréstimo nesse valor, a gente vai permitir, vai dar um cheque em branco para que o Poder Executivo possa, de fato, colocar em prática todo o seu plano de governo e resolver problemas importantes da cidade de décadas. Nós sabemos que Itabuna tem problemas de décadas, não são problemas oriundos desse 1 ano e 4 meses, 5 meses de gestão. Então são problemas de décadas e que, segundo o Poder Executivo, com esse recurso irá
sanar esses problemas. Então aqui eu tenho o meu posicionamento de acreditar, de votar favorável à matéria, acreditando nisso. Agora, me comprometo, óbvio, que se encontrar alguma irregularidade, se de fato esse recurso não for aplicado da forma que está sendo prometido, eu serei o primeiro a procurar os órgãos competentes e oferecer a devida denúncia. Rui Machado, fica à vontade. Vereador Solon, eu acho esse projeto muito importante para Itabuna. Uma pela competência da secretária Sônia Fontes e outro, Itabuna precisa que esse dinheiro venha porque é fundamental, principalmente para a despoluição do Rio Cachoeira, que não afeta hoje só Itabuna, que é o esgoto a céu aberto, mas sim a nossa querida cidade de Ilhéus, que a Baía do Pontal hoje está totalmente contaminada, que virou ali o esgoto central de Itabuna. Acho que os vereadores conscientes e conhecedores da cidade de Itabuna devem votar. A preocupação com o prefeito, se vai botar ou não vai botar o dinheiro, isso aí não é da Câmara no devido tempo, se não acontecer. Mas eu acredito que o dinheiro será aplicado e o projeto é um projeto bom para Itabuna. Agora, pergunto ao senhor. Você, no começo do seu mandato, tá, você tinha uma certa rejeição ao governo do município. E, com o tempo, você aderiu à base do governo. O que foi que levou aí o senhor a ir para o governo? Já que o senhor é um político independente, sempre foi. Bem, Rui, eu zelo muito pela independência. Inclusive, eu prego muito isso na Câmara, de que a gente precisa, ainda que seja a base do governo, respeitar a independência dos poderes, tem que ter harmonia, mas com independência, entendeu? Não é porque você é base de governo que você vai deixar de cumprir sua obrigação de fiscalizar, de cobrar. Eu não apoiei o projeto do prefeito Augusto Castro, não caminhei com ele na eleição, a gente caminhou o nosso partido Solidariedade com o ex-prefeito Fernando Gomes, mas pós-eleição houve diálogo com o governo. Claro que existem pontos favoráveis e pontos negativos, como todo governo, mas se Itabuna acreditou em Augusto como prefeito, eleito com quase 40 mil votos, não seria o vereador Solon que não iria acreditar. Então foi onde eu acreditei na perspectiva de que ele realmente faça um bom governo. Agora conversei com ele e deixei claro da minha independência. Tanto eu tenho independência que ele apoia o governador Rui Costa, apoia o candidato Jerônimo, eu não apoio. Meu lado político é com a Semineto, todos sabem disso. Eu não apoio os deputados, que ele apoia estadual, federal, então é uma demonstração de que eu tenho independência. Agora, em relação à instituição, aquilo que foi importante para a cidade, pode ter certeza que o governo terá meu apoio. Assim como aquilo que eu entender que não é, na minha convicção, ser importante para a cidade, eu estarei contrário. Agora, eu penso que ser base de governo é você ter muito diálogo com o governo, não é você ser submisso, subserviente. Eu penso que se o governo tem uma ideia, tem uma proposta que vai afundar a cidade, por eu ser governo, eu tenho mais obrigação ainda de procurar o prefeito e conversar, de colocar para ele a minha opinião, porque se eu sou governo, eu não quero que esse governo afunde, pelo contrário, se eu sou governo, eu quero que esse governo produza cada vez mais, que esse governo progrida cada vez mais e exerça o seu papel de executivo e que tenha assim uma aceitação popular muito grande. Porque quando você é governo e o governo vai mal, você acaba respingando também no seu mandato. Então eu espero que o prefeito tenha esse entendimento de que ser base de governo não é ser submisso, não é ser subserviente, mas sim parceiro e ter essa facilidade de comunicação. Everton. A gente tem algumas mensagens aí no chat. Hoje tá, como dizem, está bombando o nosso chat, né? O Ivan, ele volta a falar o seguinte: a questão não é a necessidade de obras estruturais em Itabuna com os 30 milhões. Vocês podem conferir aí na tela. Mas nas mãos ineficazes do atual prefeito e para o próximo prefeito pagar. Fala do Ivan Guzmão. O Mário Sérgio, ele ainda traz assim, ó, 30 milhões de dólares é dinheiro para construir 2 Itabunas. E o Jovino Pereira, ele fala, né, Solon, a Câmara está nas mãos de Augusto. Não haverá fiscalização. São as posições aí do nosso chat. Antes do vereador responder, é justamente um ponto que está se chamando a atenção nesse caso aí. O vereador já falou, né? Se não pode fazer um pré-julgamento, se o prefeito vai fazer a gestão. Existe toda uma cadeia de fiscalização. Câmara, Tribunal de Contas, Ministério Público, sociedade civil organizada, dentre outros. Agora, o ponto que chamou a atenção que ele disse aí é justamente isso. Mas vai deixar para o próximo prefeito pagar? Tem essa discussão bastante aí no círculo popular, vereador Solon. Existem, eu soube até que o próprio espaço cultural, onde hoje é a Câmara de Vereadores,
Aquela obra foi construída no governo Baldo. Exatamente. Inclusive, foi empréstimo. E acabou de pagar, se não me engano, no início agora acabou de pagar. Agosto, então, fevereiro, assim, março, por aí. Eu penso que contrair empréstimo é algo completamente normal, até na pessoa física é assim. Quantos de nós, quando precisamos fazer um investimento, né? Para comprar uma casa, não tem recurso para comprar, faz o quê? Recorre à instituição financeira. Precisa de um carro, recorre à instituição financeira, vai pagar 4, 6, 8 anos um consórcio, um financiamento, recorre à instituição financeira. E para isso tem que ter o quê? Tem que estar com o nome limpo, Serasa, SPC, o CPF tem que estar limpo. E foi um trabalho muito grande do prefeito Augusto para que ele pudesse limpar o calque, para que o município de Itabuna pudesse estar com o nome limpo para contrair empréstimo, para firmar parcerias. Isso foi feito. Itabuna hoje está apta para contrair empréstimo, porque foi um trabalho de gestão. Sim. Teve essa preocupação da gestão em preparar o município para isso. Claro que as críticas vão sempre existir. Agora, essa preocupação de que esse empréstimo vai ser pago por outras gestões, eu não vejo problema, porque o prefeito não é dono da cidade. Ele está ali por um mandato de 4 anos, está faltando 2 anos e alguns meses, e esse recurso que vai chegar para a cidade serão obras que outros prefeitos que assumirem vão continuar. Porque o que foi importante para a cidade, eu penso que quem vinha a ser o próximo prefeito que dê continuidade. Itabuna tem que acabar com essa prática terrível de que quando está fora do poder, quanto pior, melhor. Aí se muda a gestão, o que está bom não vai continuar porque foi o gestor passado que fez, eu não vou fazer porque o mérito vai ser dele, acabar com isso. Nós temos que deixar a politicagem de lado e pensar em Itabuna, colocar Itabuna onde ela merece estar. Nossa cidade já foi uma das cidades mais importantes da Bahia e hoje, se não me engano, nós temos o 7º ou 8º lugar aí no PIB, né? Em desenvolvimento. Precisamos retomar o crescimento da cidade e deixar a politicagem de lado. Não quero dizer com isso que quem está contra o projeto esteja contra a cidade, mas apenas que reflita melhor, procure conhecer o projeto melhor, buscar as devidas informações e tomar uma decisão com convicção, não uma convicção eleitoreira, na torcida de que o governo dê certo, porque eu pretendo na próxima eleição ser candidato, e se o governo tiver rejeição, é mais fácil eu me eleger e acabar com isso, porque isso só faz prejudicar a cidade de Itabuna. A política é interessante. O Rui Machado destacou bem que você não marchou com o Augusto Castro, mas se aliou à base do governo. E você já deu sua justificativa. O Jovino disse agora há pouco aí uma mensagem do telespectador de que a Câmara está na mão de Augusto e não haverá fiscalização. Você falou da sua independência. Agora, por outro lado, por exemplo, o Augusto Castro, que sempre foi um aliado da ACM Neto, vindo das origens lá do PSDB, e agora, como Rui disse aqui, foi Rui que disse que ele é um novo petista, né? Não foi isso, Rui Machado? Ele é um novo petista? Então, eu quero entender o seguinte, o Rui disse aqui no PGP, Augusto Castro disse aqui no PGP de Itabuna, mudando um pouco de assunto, que Jerônimo ganhará em Itabuna. Jerônimo vai ganhar em Itabuna. Você disse que é da base de ACM Neto. Como é que você analisa essa frase aí do Augusto Castro e a ação do Estado na cidade de Itabuna diante desse apoio que você declara aí ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto? Bem, a decisão de Augusto de compor com o governo do Estado, de apoiar a candidatura de Jerônimo, talvez só ele possa se explicar o porquê dessa decisão. Entende? É muito difícil eu poder falar por ele. Mas o que eu tenho a dizer, mais uma vez, é sobre essa independência. De que, embora eu seja a base do governo, em nenhum momento eu iria mudar de lado. Eu tenho minha linha política, eu tenho meu lado político, e Itabuna e região inteiro sabe da boa relação que eu tenho com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Não iria deixar de seguir o meu pensamento ideológico, de seguir a minha linha política por conta da parceria que tenho com o governo municipal. Minha parceria com o governo municipal, com o prefeito Augusto, é uma parceria de gestão, é uma parceria onde a ideia é exercer um bom mandato, ajudar o prefeito a fazer uma boa gestão, não torcer contra, mas a ideologia política, a decisão em relação ao pleito de 2022, em nenhum momento eu iria deixar de seguir o meu caminho por conta dessa parceria que tenho com ele. Jamais eu iria aceitar essa imposição. É como eu disse, a minha independência eu não abro mão. A minha liberdade de expressão eu não abro mão. O vereador Solon, tenho 2 perguntas a fazer ao senhor. Em primeiro lugar, você é vereador pelo 2º mandato. Nesse período de 6 anos, tem o quê? 6 anos, né? 4 passados e 2 desses aí. Quais foram os projetos que o senhor criou naquela casa? Veja só, esse ano
Ano passado a gente criou um projeto importante, inclusive foi aprovado Não, por... projeto seu. Projeto seu. É dele, tá falando projeto dele. Isso. Foi um projeto de nossa autoria, ano passado, o Banco de Empregos, onde foi um projeto autorizativo, onde permitiu ao Poder Executivo contratar jovens de primeiro emprego de 16 a 24 anos e, em contrapartida, o município concederia às empresas que adotarem esse programa incentivos fiscais, redução de impostos, de taxas, para que pudesse fazer essa parceria de contratar jovens para o primeiro emprego e, em contrapartida, reduzir algumas tributações municipais. Foi uma proposta nossa, foi aprovada por unanimidade. Agora, como é um projeto autorizativo, não é um projeto que a prefeitura fica obrigada a cumprir, a gente não tem essa autonomia, não tem essa legitimidade, mas é um projeto que hoje o poder municipal, executivo, pode fazer isso. Então, foi um projeto de nossa autoria. Nós conseguimos uma emenda para a saúde no valor de R$500 mil através do deputado José Nunes, inclusive do PSD. Você vê a boa relação política como é importante. Não é meu lado político, mas a boa relação que eu tive com o PSD, partido do prefeito, um deputado ligado a ele. Eu consegui em Brasília esse recurso de R$500 mil para a saúde. Tem o exercício do mandato de participação popular. Criamos o programa do Defensor do Povo, o Disque Defensor, número 988085918, onde a população pode participar diretamente do nosso mandato, apresentando sugestões, ideias, apresentando problemas, onde a nossa equipe se dirige até o local e faz as devidas cobranças junto ao Poder Executivo. Porque nós sabemos, o mandato legislativo ele fica muito limitado. É mais um mandato de criação de lei, né, e de apresentar também, né? proposituras, de fiscalizar, e a gente tem cumprido na medida do possível que a gente pode fazer pela série, a gente tem feito. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, Solon. Eu vi que recentemente você chegou a inaugurar um ponto ali naquela rua João Mangabinha Filho, no bairro Mangabinha, uma comunidade muito carente que ela faz a divisa ali entre o bairro Mangabinha e também aquelas comunidades mais afastadas chamadas Casinhas, Bananeira mais à frente, enfim. Inclusive com a participação de dois pré-candidatos ligados ao grupo da Semineto, que foi o Marcelo, não é isso? O Marcelo Guimarães. Marcelo Guimarães Filho e Jordávio Ramos. E Jordávio Ramos. Se você criou aquilo ali, o que é aquilo ali? Significa o que é aquele ponto ali que você colocou na Mangabinha? Então, Ricardo, a nossa ideia é descentralizar o nosso gabinete. Eu penso que o nosso gabinete nos bairros fica mais próximo da comunidade. Então, é como se aquele ponto que criamos na Mangabinha, nosso gabinete no bairro da Mangabinha, para atender Mangabinha e região. E a nossa ideia daqui até o final do nosso mandato é implantar esse mesmo serviço em outras comunidades também. É levar o nosso gabinete para os bairros, para ter uma aproximação maior com a população, ter uma comunicação maior com a população e tornar um mandato mais transparente, mais participativo, onde a comunidade itabunense possa participar diretamente e efetivamente do nosso mandato. Só para explicar o pessoal de casa, o Solon Pinheiro, vereador, ele é advogado, né? Atua na área crime, inclusive, não é isso, Solon Pinheiro? Isso. E assim, por isso esse destaque especial que você fez. Você me falava outro dia também de um projeto que você pretende aí avançar, né? Uma ideia até conjuntamente com... que existe a lei federal, então o vereador vem para adequar, que é a questão também das pessoas, que muitas delas que vivem ali presas, quando sai para retornar à sociedade, ela encontra dificuldade, existe o estigma, a gente sabe disso, mas também não pode deixar de faltar oportunidade para esse ex-presidiário, né? Exato. A mesma ideia que tivemos do Banco de Empregos para jovens de 16 a 24 anos e ter essa contrapartida do município de oferecer incentivos fiscais, essa mesma ideia nós tivemos também para ressocializar. Existem pessoas que cumpriram suas penas e existe um preconceito muito grande. Para inserir essa turma no mercado do trabalho, realmente é muito complicado, porque dificilmente uma empresa quer contratar um ex-presidiário, não é? Mas esse ex-presidiário ele tem que ter o seu direito de voltar à sociedade e ter uma vida normal, não é? E como eu sempre digo, no mundo do crime, existe o criminoso, não é, habitual, que vai sair da cadeia, vai continuar sempre no mundo do crime, mas tem aquela pessoa que praticou um ato ilícito, né, praticou um crime e que ele não pode ser crucificado a vida inteira por aquela prática que ele cometeu, já que ele está disposto a mudar, já que ele está disposto a voltar à sua vida normal, inserir na sociedade e voltar ao mercado de trabalho. Vereador Solon, o senhor, além de ser advogado, está vereador. Então, o senhor tem um conhecimento da cidade, das conversas que se passam na cidade, inclusive nos meios de comunicação. E a população de Itabuna comenta que essa Câmara atual aí é o pior nível que nós temos em termos de vereadores, na parte intelectual, de conhecimento, sem preparo, sem conhecimento do regimento.
e você é um advogado do segundo mandato de vereador. Então você deve ter também suas dificuldades, apesar que o advogado sabe lá botar em todas as áreas e com todas as pessoas. Mas você sabe que é difícil você chegar em um plenário daquele e encontrar mais de 50% de analfabetos, que não sabem o que é regimento da casa, que não sabem o que é ser vereador. Como é que o senhor analisa, como é que o senhor vê? O senhor concorda com essa população ou por ser colega do senhor, o senhor vai maquiar essa pergunta? Bem, eu penso que o bacana da democracia é isso. É o povo, de fato, ter a liberdade de escolha. Né? Eu penso também que não existe faculdade para vereador, para deputado, para prefeito. Não existe um curso, né? Exato. Não existe um curso específico que você tenha que se formar e ganhar um certificado para poder concorrer à eleição. Então é respeitar a vontade do povo. No meu mesmo direito que o líder comunitário tem de concorrer à eleição, o médico, o advogado tem, e quem vai fazer essa escolha é o povo. Cabe a gente respeitar a opinião popular, respeitar o voto democrático, o voto que o povo foi na urna escolher o seu representante, e cabe, eu estou perguntando dentro do plenário. Então, vou chegar lá agora. Então, cabe a gente, depois de eleito, eleger um colegiado de 21 vereadores, cabe aí sim, pós-eleição, esses 21 vereadores se entenderem, apresentarem, terem um bom diálogo, uma boa convivência, um que tem mais experiência, poder ensinar o que tem menos experiência. Às vezes, o cara é formado, mas ele não tem experiência de rua, não tem experiência de comunidade. Aquele que não tem uma formação acadêmica, já tem o conhecimento de rua, já tem o conhecimento de comunidade, que pode trazer essa experiência para o legislativo. Então, é unir esses conhecimentos. É unir o conhecimento, muitas vezes técnico, com o conhecimento prático, popular, de comunidade, que às vezes alguém é eleito da sociedade porque tem o voto do empresário, mas não conhece a realidade popular, não conhece a realidade da periferia. Aí alguém é eleito porque conhece essa realidade, porque já passou até fome, mas hoje se tornou um vereador, ele tem essa experiência de vida, essa experiência de ter passado por situações financeiras difíceis, ter convivido com pessoas que passam necessidade, que estão desempregadas, e trazer essa experiência para o legislativo. O que não pode é alguém que se elegeu com esse método, com esse jeito popular, e depois da eleição abandonar a sua origem. Então, o que não pode acontecer é isso, mas ele ganha a eleição e usar essa experiência que ele teve de comunidade vai ajudar muito ao Poder Legislativo. E é o que eu tenho percebido lá. Elegeu realmente vários vereadores que não têm uma formação acadêmica, mas eu percebo que têm experiência de vida, de comunidade, foram eleitos, já foram presidentes de bairros e por conta do bom trabalho que fez na sua comunidade, ganhou esse crédito para se tornar vereador. O que eu percebo, Rui, é o seguinte: a deficiência do Estado, na verdade, quando eu falo Estado, é o serviço público, tem feito com que muitos líderes comunitários tenham essa possibilidade de ganhar a eleição. Por quê? Porque no momento que o serviço de saúde não é oferecido com qualidade, aí o líder comunitário vai ali com a pastinha, consegue marcar uma cirurgia, consegue marcar um exame, usa o seu jeito popular para conseguir os favores e se elegem por conta desse trabalho social e comunitário que fizeram. E quando chega naquela casa com mandato de vereador, aí ele se entrega ao prefeito, porque não tem um conhecimento, pela carência que ele vê, a necessidade, então chega lá e torna-se uma mercadoria fácil para qualquer um prefeito. E o senhor sabe disso. Por isso que é importante ter essa convivência com quem já tem, com quem tem mais experiência, com quem tem mais um conhecimento técnico. Eu, por exemplo, converso muito com os colegas que não têm tanto conhecimento técnico, que são vereadores de primeiro mandato. Eu sempre digo o seguinte: olha, respeite o seu mandato, respeite o seu eleitor. Ser vereador de base de governo não é ser vereador submisso a prefeito, não é ser vereador capacho de prefeito. Você não é funcionário de prefeito, você tem um mandato. Você tem a liberdade de expressão, de criticar na hora de criticar, de cobrar na hora de cobrar. Não é ser vereador porque é base de prefeito, tem que fazer tudo que o prefeito quer. Você tem que ter o diálogo. Então, assim, eu converso muito isso com os colegas, tenho percebido que realmente agora eles estão... Ano passado foi mais fraco esse tipo de raciocínio, esse tipo de comportamento. Os colegas do ano passado eu percebi que tinham um certo medo até de cobrar, de ir para cima, entendeu? Hoje eu percebo que a Câmara está mais ousada. Quem acompanha o trabalho da Câmara sabe disso. Já tem vereadores mais ousados, com coragem de falar que não falava antes, com a coragem de reivindicar que não reivindicava antes, de cobrar que não cobrava antes. Eu penso que é experiência, né? Um ano já se passou, esse segundo ano já faz um trabalho melhor, o terceiro ano melhora mais ainda e assim consequentemente. Bom, o vereador Danilo e o vereador Dando pediram vista desse projeto que nós começamos a entrevista com o vereador Solon Pinheiro, e sua expectativa aí, de quando deve ser votado esse projeto definitivamente autorizando o Executivo a tomar esse empréstimo? Eu soube ontem,
lá na própria presidência que na quarta-feira já vai ser colocado em votação. Porque pelo regimento foram 24 horas, como foram 2 períodos de vistas, 48 horas, o que seria amanhã, Sim. mas vai deixar correr a sessão normalmente, ordinária. Segunda-feira vai ter comissões técnicas e na quarta-feira a sessão ordinária, já com a primeira discussão desse projeto. Mas dos 3 votos declaradamente contrários, ainda tem um pancadinho que pode pedir vista, não é isso? Tá bom. Vereador Solon Pinheiro, obrigado aqui pelos esclarecimentos a respeito desse tema polêmico. Muito esclarecedor mesmo da sua parte. A gente agradece a sua participação aqui no TV News Brasil. Eu agradeço a oportunidade, muito parabéns aí pelos trabalhos. Eu penso que a gente que tem vida pública e tem um cargo eletivo tem que ter esse compromisso de estar sempre à disposição da imprensa, poder fazer seus esclarecimentos, justificar o seu voto, né? Dar satisfação do seu trabalho. Então, assim, eu gosto muito quando me permitem isso, de poder vir conversar com as pessoas, a imprensa, me permitir esse momento de conversar com a população, porque nosso mandato é transparente. Essa democracia, o bacana da imprensa é isso. É nos permitir essa transparência e poder dar satisfação do nosso trabalho. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco aqui sempre à disposição. Rui Machado, bom tamanho, né? Hoje muito assunto aí. Carol e Everton, obrigado mais uma vez. Rui. Tá. Um abraço, Ricardo. Um abraço ao vereador Solon. E também a nossa bancada e os assinantes da TV News. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso quadro Política na Veia. Você tem acompanhado as últimas atualizações e hoje com um enfoque mais preciso sobre a nossa situação municipal. Terça-feira eles voltam novamente, tá certo? Ricardo Bacelar e Rui Machado aqui conosco na terça-feira no Política na Veia. Caroline, vamos trazer uma notícia aí, pessoal. Aconteceu ontem, né, no STF. Sim, ainda continuando, né, aí nesse assunto, entidade avalia aí ao Supremo contra a decisão, né, do STJ sobre o plano de saúde. Entidades ligadas a consumidores e usuários de plano de saúde avaliam recorrer da decisão do STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que desobrigou as operadoras a bancar procedimentos fora da lista de cobertura da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em julgamento concluído nesta quarta-feira, o tribunal entendeu que o rol da agência tem caráter taxativo, ou seja, os procedimentos não listados nele não terão cobertura pelas operadoras. A decisão do STJ prevê exceções, mas a ressalva foi recebida com ceticismo. Isso, na verdade, em minha opinião, é um atentado à vida daqueles que mais precisam de tratamentos contínuos. Isso é uma agressão e uma regressão, aí principalmente com pessoas com transtorno. A gente pode falar aí do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, da importância dessas crianças que têm esse transtorno, né? De estar ali com o fisioterapeuta, com a fono, com o psicólogo. Então, essa decisão, ela dá aí abertura para os plano de saúde não cobrir, e essas pessoas vão ter que tirar do seu bolso um procedimento que tem que ser feito, porque só quem é pai e mãe de uma criança com algum transtorno sabe da importância da continuidade desse tratamento, porque se não faz essa continuidade, a criança ela vai regredir. Então aí essa decisão absurda, né? Como a gente vem falando aqui sobre política, da importância de se colocar pessoas lá dentro que vai fazer leis e aprovar leis para que o povo seja beneficiado e não uma pequena massa aí de empresários e até eles mesmos, né? Exatamente. É uma situação dessa que está acontecendo no STF, né? Vamos aguardar. Mas agora vamos diretamente de Vitória da Conquista, lá com o Gustavo. Ele tem uma entrevista muito legal aí pra gente, com o Gustavo de Magalhães, diretamente de Vitória da Conquista. Bom dia, meus amigos. A gente está aqui hoje falando de futebol. Pode não parecer, mas assim, eu gosto muito de futebol. Apesar desse físico que eu tenho aqui, de jogador de linha, né, um atacante, mas eu adoro futebol. Agora, vocês aí em Itabuna e Ilhéus, a gente vai conversar um pouquinho com duas figuras ilustres do futebol e a gente vai deixar que eles se apresentem. Para começar, o professor Elias Borges aqui do meu lado.
Elias, muito obrigado por você estar aqui. Eu gosto muito do seu trabalho, eu acompanho o seu trabalho, apesar de ser Bahia, mas eu acompanho muito o seu trabalho e eu queria que você dissesse para mim, para começar, professor Elias Borges, quais são os títulos que a gente já teve, que você já trouxe para casa? Ok, prazer estar aqui com vocês. E eu, dentro da minha carreira, que começou em 92, né, o primeiro trabalho meu foi à frente do selecionado de Tapetinga. E lá em Tapetinga, no Intermunicipal, tenho muito prazer em dizer que eu fui bicampeão intermunicipal em 96. De lá, nós ganhamos um título aqui também com o Conquista Futebol Clube, o primeiro time da nossa cidade aqui, né? E depois ganhamos outro título com o Vitória da Conquista e também ascendemos o Serrano também com outro título em 2010. E agora esses 3 últimos anos, de 2018 para cá, nós tivemos mais 3 títulos, né? 2 lá à frente do Clube Esportivo Sergipe, em 2018, em 2021, o ano passado, onde tivemos dando continuidade esse ano também, né? Mas não foi possível continuar na equipe, disputando alguns jogos já da Copa do Nordeste, né? E depois nós deixamos o clube. E também, em 2019, também ascendemos também com o título a equipe do Doce Mel, de Piauí, né? Então, foram esses títulos. E nesse ínter aí também, tiramos o Conquista do rebaixamento, que estava em último lugar. Eu considero aquilo como um título também, né? E a gente ia até para a disputa do título, mas infelizmente pelo erro de arbitragem, né, a gente não disputou. E também, antes de ir para agora esse segundo trabalho no Clube Esportivo Sergipe, tiramos também o Doce Mel do rebaixamento, ganhando um jogo muito importante lá no Barradão do Vitória. Então, são esses títulos e esse nosso trabalho que temos feito até aqui. O futebol do interior da Bahia, ele já mudou, ele tem condição de ganhar título. Então, com esse currículo que você tem, professor Elias, a gente pode dizer que o futebol do interior tem condição? Hoje, o futebol do interior, ele está bem preparado. Até porque todos os clubes profissionalizaram mesmo, para valer. Desde aquela subida do Conquista em 2006 e com aquela campanha em 2008, o nosso futebol do interior aqui tomou novos rumos. Os dirigentes entenderam que precisava agir de outra maneira, trabalhar mais profissionalmente. Então, tanto que o próprio Vitória da Conquista, ele serviu de modelo para todos os clubes. E hoje você vê aí que o próprio Bahia de Feira já tornou-se campeão baiano, né? O Atlético agora bicampeão. Então, isso prova que o interior está forte e que cidades como o próprio Itabuna, o Colo-Colo, um time fortíssimo, né? Assim, precisa agora só se estruturar, fortalecer, que também, claro, o próprio Colo-Colo campeão baiano, né? Com o nosso amigo Ferreira. Enfim, então, os clubes hoje estão muito bem preparados para enfrentar o Bahia e Vitória. Então, acabou aquilo que só dá Bahia e Vitória agora no Campeonato Baiano. A gente está falando aqui com o pessoal de Itabuna e Ilhéus, os nossos assinantes lá em Itabuna e Ilhéus, mas estamos falando para a Bahia inteira também, né? E aí o professor está lembrando o Colo-Colo, mas eu lembro também agora o Itabuna Esporte Clube, deixa eu ver o que mais, o próprio Barcelona, que está agora também na moda, né? Que está para cima. Então existem forças também do interior, né? Exato. E assim, cidades como Ilhéus, Itabuna, próprio Jiquié, né? São cidades que não podem estar fora do cenário da Série A do baiano, né? Perfeito. Então, é preciso também que tenha pessoas inseridas no futebol que possa retomar o futebol dessa cidade, porque sem eles o futebol da Bahia fica mais fraco. É isso. Agora é o seguinte, vocês estão vendo também do lado tem o André Borges, que é o filho do Elias Borges. Então, tá o pai, tá o filho. André, agora você me diz, na parte de preparação física, eu perguntei e vou lhe perguntar há pouco, perguntei há pouco e vou lhe perguntar de novo, por que o time do interior, ele no final ele acaba faltando ar, ele falta ar, a preparação não é a mesma, a gente tem a mesma condição do pessoal de Salvador, o pessoal de grandes times?
Primeiro, um bom dia aos telespectadores, né, do programa. Um prazer estar aqui com vocês falando. É uma boa pergunta, né? Realmente, a estrutura relacionada à preparação física dos clubes do interior, ela é um pouco mais deficitária do que os times da capitais. Primeiro, a nível de investimento, né? A demanda de você montar um bom centro de treinamento, de você ter uma boa academia, embora os clubes terceirizem essas academias, né? Tem uma academia na cidade que nos patrocina, que disponibiliza, né, ao clube para que utilize alguns dias. Suplementação, a questão de fisiologia, isso é muito caro, né? Isso é muito caro para o pouco investimento, né, que entra nos clubes, né? Então, assim, você tem um fisiologista, você tem uma academia própria, isso demanda dinheiro. Então, o mesmo dinheiro que vem para investir no clube, a nível de contratação de comissão e de atletas, ele é o mesmo dinheiro para montar essa estrutura. Então, assim, e ainda por conta de calendário. Infelizmente, os clubes do interior, muitos deles só têm o Campeonato Baiano para disputar. Então, eu vou investir em um time competitivo ou eu vou investir em uma estrutura? E se essa estrutura não me dá resultado? Um bom elenco, ele pode te dar o resultado dentro, porque, infelizmente, o futebol do interior tem que trabalhar com um imediatismo, né? Eu preciso produzir resultado, eu tenho que ser campeão para ter visibilidade, né? O Atlético foi campeão agora, mas ainda permanece um pouco mais de dificuldade. Aumente-se algumas receitas, né? Porque se já entra uma cota da Copa do Brasil, uma Copa da Copa do Nordeste, né? Mas, assim, é difícil, infelizmente, ter uma boa estrutura relacionada à parte física. Não é ruim, mas também não é a compatível igual com a dos grandes clubes. Acho que no interior, talvez só o Feira de Santana, ou o Bahia de Feira, tem uma estrutura, né? Parece que ele tem um clube, né? Isso, eles têm uma sede própria, um CT, que tem uma estrutura interessante, né? Mas, trazendo fora o Bahia de Feira ali, os demais clubes têm essa dificuldade. Embora eles dão a estrutura mínima muito organizada. Isso tem que falar também. É uma estrutura mínima organizada. Não é de qualquer jeito. Não, tenta suplementar, não da forma devida, mas te dá um suplemento, te dá um aparelho para você trabalhar, né? Te dá uma academia. Então, assim, mas precisa evoluir. E isso não é só relacionado à Bahia, não, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros estados, em clubes do interior, é a mesma dificuldade. E até em grandes centros. Trabalhando no Rio Grande do Sul, a gente tem aquela visibilidade do Sul, né? É um estado um pouco mais rico, opa, a estrutura deve ser diferente. Não é. É a mesma coisa. É igual. Então, assim, essa é a dificuldade dos clubes no interior. O que atrapalha isso não tem um calendário. Você não está com sua marca exposta o ano inteiro para arrecadar mais, para que sobre um pouco de dinheiro. Que é um negócio, não tem jeito. Que é um negócio. Para ser investido nessa infraestrutura que é necessidade. Hoje o futebol, eu considero ele muito mais 60% a 70% parte física do que parte técnica e tática, né? Mas assim, a gente também entende da dificuldade que os clubes, infelizmente, ainda do interior têm. Só lembrando que vocês de Itabuna e Ilhéus, aqui em Conquista, a gente recebeu aqui o Barcelona, recebemos o jogo foi o final ou foi a final do Barcelona? Com o Barcelona foi semifinal. Semifinal, Barcelona, e agora recebemos também... E agora os mandos de jogos do Itabuna e do Grapiúna estão sendo aqui no Lomantão. Então a gente está falando uma coisa que vocês têm que conhecer, porque mais do que ninguém, esses dois aqui conhecem muito bem o Lomantão. Então o pessoal de Itabuna aí do Itabuna e do Grapiúna, pode começar a pegar aqui as informações, porque eles sabem tudo. Esse ano de Copa, professor, como é que você está vendo a preparação do Brasil? E eu posso lhe perguntar, por ser essa pessoa importante no cenário do futebol, pode ser, a gente está falando da Bahia, mas eu tenho certeza que para o Brasil inteiro. Como é que você está vendo a preparação do Brasil? O que você acha da chance da gente na Copa do Mundo? É muito boa. A preparação dispensa comentário aí as eliminatórias, né? Já mostrou a força aqui que nós temos, pelo menos a nível de futebol, claro, sul-americano aqui, a nossa seleção sobrou, né? Agora estamos aí em 2 testes, aí 3, já foram 2, que foi a Coreia e agora o Japão, bons testes, né? Tá indo muito bem.
Então, acho que a nossa seleção está muito bem preparada, né? O Tite já conhece bem os jogadores, já tem... O importante é aquele entrosamento atleta, treinador, treinador, atleta. Isso, Tite tem esse carisma muito grande, ele já conquistou o grupo e a gente espera, sim, que a seleção faça uma boa Copa do Mundo, haja vista, né, que vai enfrentar grandes seleções europeias também, que realmente hoje são muito fortes. O treinador Elias Borges, ele tem a mesma característica do Tite, jogar, são 4 atacantes ali que... Como é o treinador Elias Borges? Eu me lembro de uma retrancadazinha, né? Mas criaram aí essa grande... assim, que o professor Elias é retranqueiro, mas a época que o nosso time foi mais ofensiva é que eu era chamado de retranqueiro. Foi em 2008, no auge também do Itabuna, viu? Vale salientar isso também. Nosso time naquela época marcou 56 gols. Aí eu falei, acho que para mim não ser retranqueiro, eu tinha que marcar 112 gols, não é possível. Que um time... 20 jogos, né? 20 jogos. Entendeu? Então, Tatu marcou 16 gols, Diogo marcou 12 e Rafael marcou 9. Então, só 3 jogadores marcaram 37 gols. E aí, eu não sei por que me taxaram de retranqueiro. Mas ali é porque eu fiz uma revolução realmente no futebol. Era um time que eu jogava com Silvio na sobra, sim, 3 zagueiros que eu coloquei, aí é onde o pessoal criou, né? Porque 3 zagueiros é retranca, é a mentalidade arcaica, tá lá. Mas não, hoje você vê que os times atuais todos jogam com 3 zagueiros. E ali eu coloquei 4 mesas, 2 atacantes. Então, como que um time desse estava na retranca se eu tinha 4 mesas jogando? Carlinhos, Rafael Granja, Kleber e Narciso, né? E os 2 atacantes, Diogo e Tatu, né? Então, assim, eu acho que na época a imprensa não entendeu muito a minha filosofia, o método de trabalho, aquilo que eu implantei, e que hoje os times atuais estão tudo fazendo isso. Então, o sucesso do Vitória da Conquista naquela época não foi à toa, né? Até porque os jogadores comprou também a nossa ideia, isso é importante. Era um time bom danado. Comprou a nossa ideia, e eu não sei se nós vamos ter condição de fazer um time com aquele mais. É muito difícil, até pela qualidade dos jogadores, né? É a mesma coisa. A seleção brasileira também, os jogadores comparam a ideia do treinador Tite. Entendi. Então, assim, voltando para a seleção, tem tudo para dar certo, né? Se Deus quiser, vamos dar certo. Vamos chegar ao Hexa, se Deus quiser. Mas eu acho que a gente tem que ter uma preparação, tem que ter uma base, né? Professor, uma base importante nesse sentido, né? Isso, e ele vem mantendo também, né? Assim, o treinador, ele precisa ser inteligente, ele sempre precisa ter uma espinha dorsal. Uhum. Aquilo, como fala, tudo que se mexe mais, panela que mexe demais, diz que a comida azeda, né? Uhum. Esse é um time de futebol, você também precisa manter uma base e trocar 1 a 2 peças, até no máximo 3, mas se você manter aquela base ali. Justamente, trazendo para o Vitória da Conquista. Vitória da Conquista não foi o mesmo porque desfez. Entendi. E não procurou recolocar essas peças, eu digo aqui, da cidade e região. Uhum. Então o Tite tem feito isso na seleção brasileira, ele tem mantido sempre aquele grupo. E Isso o grupo hoje está entrosado, né? Entrosado, e aí tem tudo para dar certo. Não tem, né? Agora é claro que o futebol é imprevisível, né? Uhum. Mas a seleção brasileira é uma das favoritas. Se Deus quiser, a gente vai ganhar. Vocês estão vendo aqui na camisa a Academia de Futebol Elias Borges. É o seguinte, tem um projeto, e a André vai falar sobre isso, um projeto que, antes que vocês me perguntem, eu vou logo dizer, é para adulto. Eu queria que a André explicasse isso. Como assim? Por que para adulto, não para crianças? Então, é porque a gente vinha desenvolvendo essa metodologia há algum tempo, né? Tanto eu quanto meu pai. Tem o William, né, que é nosso parceiro também dentro desse projeto, professor da Educação Física. Né? Então, muitas pessoas aqui dentro de Vitória da Conquista nos procuravam, né, para fazer um nível de preparação para que ele pudesse jogar um campeonato amador, para que ele pudesse jogar um campeonato de bairro, um campeonato de um clube. Né? E aí, então,
a gente surgiu essa ideia, poxa, ao invés de eu levar esse atleta e fazer um trabalho personalizado com ele, porque eu não crio uma academia de futebol e dentro dessa academia a gente trabalha todos os aspectos que o futebol precisa, né? Parte física, parte técnica e parte tática, né? Por que adultos? Né? Porque a gente entende que aqui em Conquista, né, já tem escolinhas, né, que bem solidificadas, até com resultados expressivos em jogadores na seleção brasileira, né? Então, a gente já tem profissionais bem capacitados para trabalhar com esses meninos de 12, 13, né, até 15 anos. E a gente via esse déficit na nossa cidade de trabalhar essas pessoas mais adultas mesmo, né? Ah, é só jogar futebol? Não. É aquela pessoa que ela quer ter saúde, bem-estar e qualidade de vida. Melhorar a sua performance de vida, né? Não é nem performance a nível do desporto, mas de vida mesmo. Poxa, eu quero poder caminhar melhor, eu quero poder me agachar melhor para me pegar uma sacola. Então, você proporcionar isso a essas pessoas dentro de um esporte que a maioria gosta, que é o futebol. Então, aí foi criada a Academia de Futebol Elias Borges, né? A gente atende esses nossos atletas 2 vezes na semana, né? 1h30 de treinamento. Então, muitos desses também têm a curiosidade de saber como é que é a vivência de um jogador profissional. Sim. E a gente propicia isso. A gente tenta trazer para esse trabalho tudo aquilo que a gente consegue aplicar dentro de um time de futebol profissional. Claro que sem a cobrança, sem a exigência, né? Porque a gente sabe que aí é outro público. Mas, assim, desse atleta que está lá conosco, de uma pessoa que não vive o dia a dia, saber o que é um trabalho reduzido, em jogo reduzido, como é que é a preparação física de um atleta de futebol profissional. Então, ele entende isso e ele entende na prática, né? Isso é o que é interessante, na prática. Então, ele acaba se sentindo realmente um jogador. Poxa, eu sou jogador, vou chegar lá no meu baba melhor preparado porque eu tô lá fazendo a mesma rotina, embora ela seja reduzida, de um jogador de futebol. Então essa é a ideia do projeto. Gostei. O pessoal lá da bancada, lá, Kleber, quem sabe, Kleber Isaac, Barbosinha, Everton, a gente podia fazer aí, se tivesse em Itabuna aí, fazer uma academia pra gente se sentir igual jogador de futebol, né? Tem um Instagram que a gente pode seguir, o pessoal de Itabuna, Ilhéus, onde tiver, pode seguir o Instagram. Tem, é o @AFEliasBorges. Né? @AFEliasBorges. A ideia nossa é levar esse projeto também para outras cidades futuramente. Então, olha aí. Criar uma espécie de uma franquia, né? A gente desenvolveu esse método específico nosso, né? Então, a gente tinha essa ideia, mas a gente ficou aí alguns anos estudando isso para aplicar essa metodologia e já tem resultado. Tem atletas que estão aí conosco, que veio porque queria reduzir peso, vou dar um exemplo, e em menos de 2 meses ele conseguiu aí, treinando 2 vezes na semana, reduzir 8 quilos de peso, de gordura, né? Então, assim, alguns atletas, a gente tem até de outros esportes, né? A gente tem ciclista, eu quero melhorar minha performance no ciclismo. A gente também trabalha, né, com as predominâncias do futebol. Então, assim, maravilha. É bem aplicado para qualquer tipo de esporte. Com certeza, muita gente vai querer participar também. E eu até me empolguei também. Mas eu não vou me prometer que eu vou, não, porque senão vai dar uma... Eu vou humilhar o jogador lá. Aprende lá. Professor Elias, e descansando um pouco e mais no futuro voltar de novo à ativa e um time, o que é que está acontecendo? Está descansando? Isso, é só voltado mesmo para a academia de futebol nossa aí, como o André Imagine, falou. Treinar com um professor lá, pelo amor de Deus, sério. E assim, teve algumas propostas aí da 2ª divisão aqui da Bahia, mas eu preferi deixar para frente, né? Eu vou ficar esse semestre aqui só dedicado à nossa academia e acho que de novembro em diante aí surgir alguma proposta boa, a gente pode, até porque já tem uns 2 clubes já interessados em nosso trabalho, né? Então vamos aguardar. E falar aí para o pessoal de Itabuna e de Ilhéus também, que eu nunca trabalhei em nenhum dos clubes. Eu tenho esse desejo também de trabalhar algum dia aí nessa praça que é muito boa. Que eu sei que também o pessoal conhece o nosso trabalho, tem um respeito com a nossa pessoa e eu também com todos aí de Ilhéus e de Itabuna. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. Eu gosto muito do seu trabalho, acompanho muito. E que pese, ou seja, a Bahia e a gente aqui tem uma rixa, estávamos conversando sobre isso. André, obrigado também.
viu? E agradeço e quero que vocês voltem mais vezes. O pessoal de Itabuna e Ilhéus gosta muito da gente aqui de Vitória da Conquista. E eu trouxe aqui as duas figuras, pai e filho, professor Elias Borges e André Borges, a gente falando um pouquinho de futebol. Kleber e Isaac, a gente vai marcar uma consulta, porque a gente tá precisando de um amigo. E se ele disse que ia tirar uns 8 quilos, velho, então vamos marcar para qualquer hora dessa a gente fazer um treinamento lá na Academia Elias Borges de Futebol. Um abraço a todos, amanhã a gente volta com mais notícias de Vitória da Conquista. Obrigado, Gustavo, diretamente de Vitória da Conquista, ela está fazendo essa entrevista espetacular pra gente, né? Falar de esporte é sempre muito importante, né, Carol? E daqui a pouco, mais pra frente, a gente vai falar ainda da rodada do Brasileirão que aconteceu ontem aí. Tem gol, teve derrota também pro nosso. A gente nem pode falar que é o nosso time, né? Isso, somos jornalistas imparciais. Sérios, mas levamos uma sapecada. Enfim, vamos continuar diretamente aqui nos nossos estúdios. Nós já estamos com ele, Sargento Raimundo, que é pré-candidato a deputado federal aqui em nossa região. Sargento, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o povo da Itabuna, para o povo da nossa região, para o povo da Bahia. É isso aí. Vamos começar, então, falando um pouquinho da sua história. De onde surgiu o Sargento Raimundo? São quantos anos no serviço militar? De onde veio esse interesse pela política? Fala um pouquinho pra gente. Pois bem, Everton, o Sargento Raimundo chegou em Itabuna com 10 anos de idade. Foi amor à primeira vista por Itabuna, inicialmente. Aqui estudei, aqui constituí família. Em 1996 me tornei, servi o Exército. Em 1997 entrei na Polícia Militar como soldado. Fui soldado, fui cabo e hoje sou sargento. O interesse pela política partiu a partir de 2017, quando percebemos que o país precisava de mudanças, principalmente na questão ideológica. Existia só um lado ideológico prevalecendo, e a gente percebeu naquele momento a necessidade dessa mudança. Iniciamos esse trabalho ali em 2017 e de lá até cá não paramos. É isso aí. E esse tempo aí, o que vem despertando no senhor essa situação da política local, o que leva também a ser candidato logo a deputado federal? O senhor já foi candidato outras vezes, já disputou as eleições para vereador, algo do tipo, e já chega agora nessa etapa para ser pré-candidato a deputado federal. Pois bem, em 2008 eu fui candidato a vereador, sim, na cidade de Iguaí. Tá? Ali foi um outro momento, foi um outro contexto. No entanto, a pré-candidatura a deputado federal, ela se dá por 2 fatores. Primeiro, por uma questão ideológica. Nós precisamos, pelo menos, equilibrar a questão ideológica aqui na Bahia. Na Bahia nós temos uma tendência, a maioria da esquerda ou centro-esquerda. Essa disparidade gera aí todos os problemas que a Bahia atravessa hoje. E depois a nossa região. Hoje Itabuna, Ilhéus e toda a região, ela não tem um representante de fato da região. Um representante que venha olhar pelos problemas da região, que esteja atento por aquilo que nossa região atravessa, até por conta dos prejuízos que nós tivemos nos últimos anos, e nada foi feito, nada foi apresentado para colocar Itabuna, Ilhéus e região nos patamares de onde elas nunca deveriam ter saído. E quais são suas propostas de pré-candidato? Uma área específica? Não. O que o senhor... para as pessoas que estão te assistindo, o senhor está se lançando como pré-candidato federal. Isso. E as pessoas querem saber, se eu colocar o senhor, o sargento Raimundo, o que ele vai fazer por nós? Claro que a gente está falando aí no âmbito federal. Sim. Mas só que o pessoal daqui Sargento da região Raimundo quer saber o que você faria para melhorar. Qual é o nicho que o senhor iria mexer? Pois bem, vamos lá. Nós hoje temos um problema na Bahia que eu destaco como uma consequência do maior problema, que é a educação. Mas a segurança pública hoje é algo que na Bahia está insuportável. A Bahia, pelo 3º ano seguinte, ela pontua aumentando o índice, o número de homicídios. A Bahia, no 2021, ela foi o estado do Brasil que caminhou na contramão. Enquanto o Brasil teve 7% de decréscimo nos índices de homicídio, a Bahia, ela cresceu. Então, é uma situação que nos
nos preocupa, é uma situação que nós temos que apresentar algo. Ora, você não tem como falar em segurança pública sem lembrar que existe o profissional de segurança pública. Como estão hoje esses profissionais de segurança pública? Como estão os policiais militares? Será que esperando 20 anos para receber uma promoção? Como está a questão salarial, defasagem salarial, estrutura no geral? Como está a Polícia Civil? Qual é o índice de elucidação de homicídio pela Polícia Civil? Não chega a 10% na Bahia. Então nós precisamos de políticas sólidas, nós precisamos de pessoas comprometidas com a segurança pública para, a partir daí, iniciar um processo de modificação. Não será uma coisa simples, porque a Bahia hoje atravessa esse clima de insegurança aí de forma insustentável. Mas sim, nós iremos atuar de forma, uma vez candidato e eleito, que eu sou pré-candidato, iremos atuar de forma forte para trazer esses profissionais, discutir os problemas, a partir daí sim apresentar soluções. Porque não podemos olhar para um problema dessa magnitude, desse tamanho e dizer, não, a solução é essa. Claro, nós temos um norte sim, mas o que a gente precisa é trazer esse profissional, é discutir com categorias e a sociedade civil organizada como achar uma solução para o problema, um dos maiores que a Bahia atravessa hoje, que é a segurança pública. O senhor falou também uma questão ideológica, né? Sim. Hoje o senhor está alinhado ao atual presidente Bolsonaro, não é isso? Então, estando lá na Câmara Federal, vai estar sendo como um parceiro, está sendo ali da base do governo, se ele for reeleito dessa forma. E a gente olha também aqui o trabalho do deputado federal no nosso estado. Hoje as pesquisas vêm mostrando que quem está na frente para governo do estado é o ex-prefeito Assemineto e o Jerônimo, que está apoiado aí pelo atual governador Rui Costa. Se um deles ganharem e o senhor vir alcançar esse pleito como deputado federal, como o senhor entende que possa ser essa caminhada trabalhando junto pelo bem, como o senhor bem colocou, que é a segurança pública? A gente vale ressaltar a segurança pública. Durante esses últimos anos aqui na Bahia, o investimento foi inferior a 5%, né? Então, alinhado com o presidente Bolsonaro, apoiando o Roma, mas estando com o Neto ou com o Jerônimo governador, como seria essa relação do possível deputado Sargento Raimundo? Importante salientar que a política se não for do meu partido, se não for do meu presidente, eu não apoio. Essa política não existe. Essa política tem que ser extirpada do país, porque hoje é o maior problema que Bolsonaro enfrenta. É justamente aquelas pessoas que são opositoras, ideologicamente falando, e emperra as pautas do presidente para que o Brasil não consiga avançar. Isso aí nós não comungamos dessa ideia. Nós estaremos sim alinhados à direita, somos conservadores, somos de direita, apoio a pré-candidatura do João Roma para governador da Bahia, mas João Roma não sendo eleito, Sargento Raimundo sendo eleito, aquilo que for apresentado por quem quer que seja o governador, que for bom para a Bahia, que for tirar a Bahia do atual estado que ela se encontra, eu irei sim caminhar junto. Não ideologicamente, não com esse ou com aquele candidato, mas com as propostas que forem melhores para a Bahia. Não posso, por uma questão ideológica, por uma questão de ego ou vaidade, dizer tão somente nesse projeto eu sou contra, nesse projeto eu não voto porque não é da direita, porque não é de não vou nem dizer direita, não é desse ou daquele candidato. Se for bom para a Bahia, iremos aprovar, apoiar sim, iremos caminhar juntos sim, porque acima de tudo, nós devemos colocar o povo, que esse sim é que nos elege para representá-los, não tão somente ideologia ou esse ou aquele candidato. Até porque, desculpa, quero rapidinho, até porque se eleito, você não vai ser o deputado do Bolsonaro, do Lula, seja lá quem for, você vai ser o deputado federal da Bahia, né? Isso é importante salientar. Mas eu vou dar uma pausa rapidinho nessa entrevista, a gente vai diretamente de Salvador com Rafa Gandini, ele que está lá no shopping Iguatemi, salvo engano, e vai trazer rapidinho uma matéria pra gente, e a gente volta já com o Sargento Raimundo aqui nos nossos estúdios. Rafa, bom dia, Rafa. E a tecnologia, né? Antigamente, muito bom dia para vocês. Agora são exatamente 11h35 na capital baiana. E olha só, vim invadir aqui o Shopping de Lauro de Freitas
porque é o seguinte, vai acontecer um forró aqui com um cara que eu sou apaixonado, encosta nele, dá um cheiro nele, um negocinho, coisa de coisa, e eu fico logo nervoso quando fala em forró, que é claro, com o Léo do Estaca Zero. Muito bom dia! Olá, Itabuna! Olá, minha gente do sul da Bahia. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos chegar um pouco pra frente aqui, Boa. porque eu vou te dizer o seguinte, eu roubei um sinal. Eu roubei um sinal. Volte aí, divide tela comigo aí, Cássio. Vou falar com os meninos. Eu roubei um sinal aqui. Eu roubei um sinal do pessoal da loja da frente, que eu vou até virar, ó. Roubei o sinal deles aqui, ó. Da App Store. Fazer a publicidade dos meninos, claro, né? Se não fosse eles, eu não conseguia entrar ao vivo, porque a internet aqui não tá pegando nem por nada. Leozinho, me conte aí, como é que tá esse São João depois de 2 anos de pandemia? Cara, a correria tá muito grande. A gente já teve aí Itabuna, as Bemilhéus também. Já rodamos a boa parte da Bahia, desde março para cá, né? A temporada começou em março. Na verdade, voltamos onde paramos exatamente há 2 anos atrás. Então, tá sendo uma correria louca. No mês agora de junho, nós temos uns 30 e poucos shows já. E não para de aparecer show. Realmente, a demanda reprimida já era esperada, uma demanda reprimida, e se confirmou, né? Com as agendas, meus amigos forrozeiros também, tá todo mundo correndo para cima e para baixo. A gente tem se falado. E, enfim, além dos shows, a gente tem que atender também a galera. Hoje aqui estamos com a Bahia FM, né? Já tivemos ontem no Shopping da Bahia. Enfim, a gente tá numa correria louca, isso é que é bom. Coisa boa, olha só, daqui a pouco eu volto, viu? Não acabou ainda não, viu? Esses meninos, agora se tem uma música que não pode faltar em seu show, antes de eu terminar aqui, qual é? Você já cantou na estante aí, é Encosta Neu, é Lua Minha, a Sapatilha 37, a Sapatilha 37, eu vou lembrar, é isso aí. Oh, coisa boa! E a gente volta daqui a pouco, viu? Que eu vi que vocês estão com entrevistado aí no estúdio, mas daqui a pouco eu volto com mais bate-papo, com mais coisa boa, Léo, obrigado, viu? Obrigado, queridos. Um abraço e eu volto já já. Abraço. Voltando aqui nos estúdios novamente com o nosso... E o áudio pega legal? E aí, vamos agora, Caroline, sua pergunta. Para candidato, vimos que no dia de ontem, né, o STJ foi aprovada aí uma lei, eu até acabei comentando aqui mais cedo, que dá uma liberdade aos planos de saúde para dizer quais procedimentos ele pode cobrir, ele deve cobrir. E isso acaba prejudicando a vida de pessoas com transtornos. Eu até citei o TA, né? Que são pessoas com transtorno do espectro autista, que necessita aí de cuidados com fono, com fisioterapeuta, com psicólogo, que é muito importante, né? Só quem tem alguém na família com um transtorno, e outros também, tem pessoas também com síndrome de Down que precisa de consultas. Contínuo, não é? Sim, e normalmente são caras essas consultas. E esse acompanhamento também são caros. E a gente sabe que no Brasil a maioria não é rica. A maioria é de classe mínima e média, não é isso? Então, assim, se o senhor estivesse lá como candidato a deputado federal, essa lei, ela seria aprovada? Seria seu voto? Vamos lá. Nós já identificamos inicialmente 3 problemas. Poderia ter muito mais, vamos ser iniciada a premissa de 3 problemas. Primeiro, a saúde. A saúde isso aí é só uma consequência. O que é feito pela saúde pública no Brasil é a causa. Se investe pouco em saúde pública, se direciona pouco em saúde pública. Talvez, não sei se vocês já tiveram, mas vou falar de Itabuna, vá aqui no hospital de base, tenta um atendimento ali, que você vai ver o que é que acontece. Então, primeira coisa, os gestores precisam acordar para a saúde pública. É muito bonito na época de campanha falar em saúde, falar em SUS, mas nada de concreto, nada de efetivo, nada de modificador é feito. Depois, o judiciário hoje vem com essa tendência de legislar. O judiciário decide isso, o judiciário decide aquilo. Na verdade, o judiciário ele é uma competência que não é dele, mas eles insistem em bater nessa tecla. E, por fim, nós somos totalmente contra essa liberdade total, esses planos de saúde, até porque você dá uma liberdade dessa, o indivíduo que é contribuinte desse plano precisa e no momento não tem ninguém para dizer não pode, tem que fornecer, tem que assistir o associado, o conveniado, e o plano de saúde tem total autonomia para dizer não. Na atual conjuntura do Brasil, que o mundo atravessa, estamos vindo de uma pandemia. Daqui a pouco os planos de saúde começam a dizer não, também pessoas com câncer não vamos atender. Essa indústria do plano de saúde tomou essa proporção porque o SUS
está deficitário. Se a gente procurasse estruturar o SUS, não chegaríamos nesse nível. Eles iam disputar para acolher cada dia mais conveniados. Estão fazendo sentido contrário por conta dessa insensibilidade dos nossos gestores. Vamos falar de mais uma bandeira aqui. O senhor, como militar e apoiador do presidente Bolsonaro, ela é uma das bandeiras que o Bolsonaro levantou, né, e levanta desde sempre, é sobre a questão do armamento. Qual é a sua posição? Qual é o que o senhor identifica como pós e como contra para definir a sua posição? Perfeito. Sempre que você fizer apoiador do presidente, eu vou enfatizar, vou ratificar, sou apoiador de Bolsonaro, entendo que hoje o Brasil ele vai sim voltar aos trilhos justamente por termos um presidente que se preocupa com o país. Quanto à questão do armamento, houve agora aquela guerra na Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia tinha sido desarmada, mas no primeiro momento que foi invadido, o presidente saiu distribuindo armas para a sociedade civil. Os crimes cometidos no uso de arma de fogo são cometidos por armas ilegais, armas que entram no mercado ilícito. E eu entendo sim que a população precisa estar armada, o cidadão de bem precisa sim estar armado, os policiais em geral, as guardas municipais e até os agentes de trânsito precisam estar armados. O cidadão desarmado ele é uma presa muito fácil. Eu defendo essa bandeira com veemência. Eu vou só citar um exemplo. Se hoje um dos senhores estiverem dentro da sua casa e alguém está empurrando a porta, o que é que você vai fazer? Vai ligar para a polícia. Porém, a demanda da polícia numa cidade como Itabuna é muito grande. Pode ter uma demora na chegada e você está a mercê. Se você tiver uma arma, pelo menos para você dar um tiro para cima, você já defendeu, já protegeu sua família. Então nós temos que parar com a falácia de que a arma alimenta o crime, de que o crime usa a arma para cometer os seus ilícitos. Usa sim, mas a arma ilegal, a arma legalizada, o cidadão sendo submetido a todos os critérios técnicos, é sim necessário e é uma bandeira nossa, sim, que nós vamos estar levantando aí uma vez no Congresso Nacional. Pré-candidato, ainda acerca desse assunto, a gente também tem que levar em conta, né, a questão das leis brasileiras. Nos Estados Unidos é liberado o armamento, mas lá tem pena de morte. Aqui se mata por causa de R$2 e nada acontece com essas pessoas. A gente vê aí o feminicídio, que o homem ele acaba matando suas companheiras, volta para casa como se nada tivesse acontecido e dá em nada, dá sempre em pizza. Imagine aí, em uma sociedade como o Brasil, com as leis tão afrouxadas como nós temos, com todo mundo armado. Não viraria um faroeste, talvez? Não viraria, porque na verdade só quem está desarmado é o cidadão de bem. O crime já está armado. Existem bairros aqui em Itabuna que nós não nos arriscamos entrar à noite, porque lá estão armados. Então o cidadão de bem, somente ele está desarmado. Não viraria. O cidadão de bem, esse sim usaria a arma da forma correta. As armas que estão sendo usadas da forma incorreta, indevida por criminosos, por facções de tráfico de drogas e por aí vai. Quanto a essa questão das leis frouxas, eu vejo que nós precisamos olhar também para como o nosso judiciário vem tratando essas questões hoje. Aí eu sou obrigado a não desassociar da questão ideológica. O indivíduo comete um crime, logo ele é cercado, e você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando, tá? Ele logo é cercado de direitos humanos, logo ele é cercado de pessoas para defendê-lo, para protegê-lo, e nós esquecemos, nós que eu falo cidadão comum, esquecemos de buscar o que a família da vítima está passando, o que a família da vítima está sofrendo. Eu nunca vi direitos humanos procurar a família da vítima, nunca vi. Nós precisamos sim endurecer as leis, nós precisamos sim da redução da maioridade penal, nós precisamos de um sistema prisional eficiente, que se ressocialize, que não dê tanta regalia como acontece hoje. Hoje o cidadão comum, o cidadão de bem, ele tem dificuldade nas suas alimentações diárias, mas se você repetir a alimentação do presídio, é rebelião. São essas questões que nós precisamos rever. Sem falar nas saidinhas, né? O pessoal ainda tem isso. O Brasil, você comete um crime e você é beneficiado
de tantas formas que a pessoa mata a mãe, no Dia dos Pais ela ganha o benefício da saidinha no Dia dos Pais. É coisas absurdas que tem que ser repensada primeiro, eu acredito, antes de se pensar em colocar arma na mão do cidadão. Porque não só o crime, eu não estou falando... Sim, a gente entende que o crime está armado, verdade. Sim. Isso aí, no Brasil, qualquer pessoa consegue ir em qualquer feirinha dessa e comprar uma arma. Isso é fato, isso é verdade também. Mas o cidadão de bem, nem todo mundo tem capacidade também. É de bem porque talvez não deu uma arma para essa pessoa. Porque talvez ela tenha um pavio curto e se o vizinho colocar um som alto, como a gente está vendo que recentemente, agora, eu não lembro, eu acho que foi em Brasília, foi em São Paulo, o cara matou um adolescente porque ele falou mal do carro dele. Então, e, se eu não me engano, foi até com arma também, uma arma de fogo. Então, assim, a gente está num nível de estresse, um nível de problemas psíquicos tão grandes que eu acho que talvez, a priori, não seria o ideal, esse pensamento de armamento aí da população, e sim corrigir primeiro essas leis, ver o que tem que ser feito, reduzir mais aí esses benefícios a quem comete crime, para depois se pensar nessa possibilidade. Aquele cidadão que, como você colocou, tem um pavio curto, ele vai cometer o crime com a faca, com o pau, ele vai adquirir uma arma no mercado ilegal, ele vai adquirir uma arma clandestina, mas o cidadão de bem, para ele adquirir uma arma, ele vai passar por um exame psicológico, exame toxicológico, ele vai passar por uma investigação social, então não é qualquer pessoa. São pessoas que irão se submeter a determinados critérios para daí sim ele possuir uma arma, ele obter uma arma. Essas saidinhas, tudo isso que está acontecendo nessa questão prisional, a nossa legislação é muito frouxa, sim, nesse aspecto eu concordo, mas não tem um deputado, com raríssimas exceções, que tenha a coragem de vir a público e dizer, eu vou enfrentar isso. Eu sim, eu sendo candidato, sendo eleito, tenho a certeza que irei lutar contra esses benefícios de presídio, saidinhas, visita íntima. O indivíduo mata a mãe e recebe, como vocês chamam, saidinha no Dia das Mães. Que absurdo! No Dia dos Pais, que absurdo! A gente tem que tratar como criminoso aquele que se comporta como criminoso e tem que tratar como cidadão de bem aquele que se comporta como cidadão de bem. E o cidadão que está me ouvindo agora sabe do que eu estou falando. Sem falar numa corrupção. Uma corrupção e que o judiciário não está fora dessa corrupção. Iremos ser um ferrenho defensor desse armamento, desse endurecimento das leis para que o cidadão que está fora diga assim, olha, aquele que está preso está pagando e sendo ressocializado de fato, não o que está acontecendo hoje. Isso aí, a gente já, infelizmente, nosso tempo está corrido, a gente já agradece a sua participação. Mais para frente, solidificando a candidatura, a gente volta novamente a convidar o senhor para esse papo muito importante aqui. Mas nesse momento eu quero que o senhor deixe suas redes sociais, eu sei que o senhor faz um trabalho lá também, né, divulgação. Pode deixar suas redes sociais, falar aí com o público para estar te acompanhando. Perfeito. Você pode me seguir no Instagram, no Facebook, Sargento Raimundo, outros estarão Sargento Raimundo Silva. Nos acompanhem, vejam os nossos projetos. Defendemos aí a pauta do armamento, sim. Tá? Iremos trabalhar efetivamente para a implementação, ampliação dos colégios cívicos militares. O Colégio da Polícia Militar é uma referência. Iremos, sim, abraçar os nossos amigos, que eu já deixo um abraço, nossos amigos guardas municipais, agentes de trânsito, policiais civis, policiais militares. Nos acompanhe e nós estamos à disposição para sanar, para dirimir quaisquer dúvidas. É isso aí, nós conversamos aqui com o Sargento Raimundo, ele que é pré-candidato a deputado federal por nossa região, mais um dos nossos candidatos aqui em nossa região, a fim de tornar nossa região forte e com representatividade. E você, claro, vai ter todo o direito de escolher o que melhor se enquadra em suas ideologias. Mas, Caroline, será que Rafa já está no link aí novamente? Ele tem mais uma participação com a gente, diretamente lá de Salvador. De Lauro de Freitas hoje, né, Rafa? Pois é, estamos de volta aqui direto de Lauro de Freitas, nesse forrozinho, nesse São Joãozinho. Eu não estou podendo mexer muito não, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui a vocês, ó. Ali tem um palco, tá? E Léo do Estaca Zero já está lá,
Dá para ver aí do fundo aí, olha só, ele já tá ali, daqui a pouco ele começa, cadê aqui? Rapaz, esse negócio de câmera investida é complicado pra gente apontar, mas ele tá aqui, ó. Vambora, tá por aqui. Em algum lugar ele tá aqui no fundo. E a gente tá falando de São João, dessa festa maravilhosa que eu sou apaixonado. Eu amo falar de São João, todo São João eu gosto de vestir minha camisa quadriculada e dançar um forrozinho. Mas agora eu vou puxar o Thiago Cunha, ele que tá ali no fundo, ele tá conversando, ele é superintendente daqui do shopping e vai falar pra gente o seguinte, qual é a expectativa desse São João para o shopping? E a gente vai falar com ele agora. Thiago. Tudo bom, Rafa? Muito bom dia para você. Como é que foi essa ideia de trazer o São João para a praça? A gente procura fazer São João. E a ideia é exatamente trazer e transformar a nossa Praça Central numa Vila Junina. Com atrações musicais, comidas típicas, áreas de diversão para poder trazer as crianças, inclusive o Arraial Infantil Junino, né, que a gente também vai promover para poder atingir todo o público. E não só isso, também para os pets. A gente tem uma areazinha instagramável para que a gente possa também, para quem tem pets, se divertir nesse São João. Então o grande objetivo é fazer com que as pessoas possam, dentro do empreendimento, dentro do shopping, realmente viver o espírito junino durante esse mês de São João. Coisa bacana, viu? Agora eu gostei desse negócio do pet, viu? Pode trazer o cachorrinho, pode vir aqui. Pode. Agora, a expectativa para as vendas com essa ação aqui junina, ela aumenta ou para vocês é a mesma coisa? Como é que, quando foi feita essa praça aqui? Foi justamente para ajudar também as vendas? Não, sim, com certeza, porque as pessoas acabam vindo em compras para cá e esse momento é um momento em que é um momento festivo, junino. E quando a gente traz esse evento aqui para dentro de casa, as pessoas vindo mais para o shopping estão vindo um momento de diversão, junino, e vão às compras consequentemente. Né? E aí acabam fazendo as suas compras de roupas, botas, adereços, para poder participar da festa de São João. Então o grande objetivo e a grande expectativa nossa é que realmente as vendas aumentem e a gente está propiciando um novo ambiente para esse cliente. Verdade. E fica até quando? Vamos convidar o pessoal, quem está no interior, que quiser vir para cá. Pronto, se sintam convidados. Nossa Vila Junina vai até o dia 30 de junho, com atrações toda quinta-feira, com a transmissão ao vivo da Bahia FM, com o programa Fuzuê, de meio-dia a 1h da tarde. Às sextas-feiras temos nosso trio nordestino, acontecendo a partir das 6 horas da tarde. E aos sábados, de 5 às 6 da tarde, a gente tem o Arraial Infantil com o tio Paulinho. Coisa boa, minha gente. Olha só, muito obrigado, Thiago. Nada, muito obrigado, é um prazer. E a gente vai seguindo, né? Vai seguindo, e é isso. Eu vou ficar aqui no forrozinho, mas tendo inveja, vocês estão no estúdio. Coisa boa de vida externa é isso, né? É você poder dançar um forró, é você poder tomar um licor, é você... Calma, eu não vou tomar licor porque eu estou dirigindo. Mas o restante aqui, a gente vai fazer principalmente dançar um forró. Quero agradecer a todos. Eu estou de volta amanhã. Cadê as meninas? Divide tela comigo aí pra dar... muito bem. Se não for assim, não dá. Exatamente. Meu cabelo hoje tá então, indo ó, escute aí, ó. Olha só, escute. Oh, coisa boa, minha gente. E eu vou ficando por aqui, viu? E olha, Rafael Gana, hein? Melhor em imagem. Eu não tô aparecendo bonito. Ótima. Eu quero aparecer agora. Pronto. Então, um cheiro pra vocês. Amanhã eu tô de volta. E é isso. Vamos curtir o São João. Forte abraço. Gandini. Nos nossos estúdios, nós bateremos um papo sobre educação e ensino superior na nossa região. Itabuna, que é polo educacional, né, diversas faculdades, universidades, e reinauguramos agora recentemente mais um campus da Universidade Federação da Bahia, mas nós temos também muitas iniciativas privadas aqui e que têm dado todo esse suporte para o desenvolvimento. Quem ganha é a cidade, é a região, são os alunos. Nós já estamos aqui com Santo Adamo. A gente brinca na faculdade que não tem santo, apenas um. O nosso diretor Santo Adamo, ele que é diretor da faculdade Anhanguera, aqui em Itabuna, ex-Unime. E eu já puxo isso, dando um bom dia para o senhor, falando já sobre essa mudança da nomenclatura, né? Aí da Unime para Anhanguera. Pro diretor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Everton Carvalho. Bom dia, Carolina Cássio. Um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês nos estúdios da TVI. Então, a Unime Itabuna, conhecida aqui da região, é uma instituição de ensino privada que já faz um trabalho consolidado na área de educação superior. E ela foi resultado de uma mudança de uma outra instituição local, que era a antiga FacSul. Ela evoluiu para uma marca regional, que foi a marca Unime, né? Quando o nosso grupo, a Croton Educacional, adquiriu a então instituição de ensino local, a FacSul. E agora nós optamos por expandir
a capacidade de comunicação da marca para os nossos alunos através da adoção de uma marca nacional, de renome nacional, de porte nacional, que foi a marca Anhanguera. Hoje, diversas marcas fazem parte da nossa rede de ensino e nós optamos por adotar aquela marca mais conhecida, que é a Anhanguera, para que todos os alunos tenham a mesma referência de diploma em qualquer lugar que chegue do país. Perfeito. Adam, bom dia, né? Conta pra gente quais estão sendo aí as dificuldades e também, porque assim, ficamos 2 anos, por causa da pandemia, sem aulas presenciais. Então, assim, nesse período teve a mudança aí do polo, né? Que se tinha 2, o primeiro e o segundo, o NIME, e depois, agora vocês aumentaram ali o campo e ficamos apenas com esse local. Então, assim, estávamos em casa, né? Tendo aula remotas, no caso. E voltamos em duas novas esferas, tanto sem o segundo polo, quanto aí com essa nova reforma, com uma nova estrutura. Quais foram as expectativas aí desses alunos e quais têm sido as dificuldades? Perfeito. A gente passou, Caroline, exatamente pela mesma percepção das pessoas em geral da cidade, que foi adaptar a operação institucional ao momento histórico que nós vivenciamos, que foi o momento da pandemia, e um outro momento que ele também não se confunde com a pandemia em si, que foi a migração de muitos dos alunos da modalidade presencial para o ensino à distância. É um fato irrefutável. Muitas pessoas hoje buscam no ensino à distância uma oportunidade de estar inseridos na educação superior. Hoje nós temos 32 milhões de pessoas no país que concluíram o ensino médio e não tiveram ainda acesso ou oportunidade de concluírem ou de fazerem a graduação. Então, o ensino à distância acaba sendo uma oportunidade viável para que essas pessoas, em qualquer lugar, entrem e comecem a fazer sua faculdade. Com essa realidade, não fazia sentido nós termos, por exemplo, um campus que abrangesse 9 mil alunos presenciais, quando praticamente metade disso, na nossa instituição, se tornou alunos do ensino à distância. Então, nós readaptamos a estrutura do nosso campus, ficamos, de fato, aí 2 anos fechados em razão da pandemia. Tivemos essa migração para uma única estrutura, onde funcionava o antigo Campus 1 da antiga Unime, e lá nós reestruturamos toda a nossa operação para comportar, inclusive, as nossas novas expansões. Por exemplo, nós fizemos agora recentemente a construção de uma clínica de veterinária, que já optamos por fazer nesse mesmo espaço, que é todo térreo, né? A gente, até aquela área da BR do outro lado da pista, a gente expandiu. Hoje é o único campus que a gente tem com espaço para estacionamento até de ônibus, que a gente hoje, até os ônibus das cidades circunvizinhas, tem espaço no campus para fazerem seus estacionamentos com segurança, com tranquilidade, não obstruírem as pistas da cidade. Então a gente fez um planejamento adaptando a realidade dos nossos alunos, da nossa base, né, histórica, e ao momento de pandemia, e hoje a gente tem um espaço suficiente para atender a nossa comunidade acadêmica em geral. Realmente a pandemia foi uma dificuldade, né, professor, como você bem colocou, mas também foi um momento de descobertas. Muitas pessoas descobriram as vantagens que existem no EAD até então, que tinham uma certa polêmica, tinham um certo receio, mas começaram a entender, e realmente o número vem crescendo muito significante dos alunos que estão aderindo ao EAD. E aí, como você bem colocou, né, a Anhanguera foi se adaptando a isso e trazendo essas novas remodelações. Agora, o que eu trago também nessa pergunta, dentro do que Caroline falou, é sobre o desafio de voltar. Como foi voltar depois de 2 anos sem alunos dentro da universidade? Como foi receber, como foi preparar esse momento, os professores, as temáticas das aulas, os projetos? A gente viu, passamos projetos, inclusive nosso curso também de jornalismo, tivemos o projeto que colhemos frutos até hoje. Mas como foi essa preparação e essa nova roupagem, digamos assim, da educação superior aqui em Itabuna? Perfeito. O tema é absolutamente intrigante e a gente sabe que a maioria dos alunos passaram por maus bocados, digamos assim, nesse período de pandemia, né? Por mais que a gente tenha muito rapidamente virado do presencial para o remoto, quando a gente foi comunicado da notícia da pandemia no país,
a gente conseguiu inserir os alunos em plataformas e sistemas que a gente garantisse o funcionamento das aulas, a manutenção do ensino superior, o acesso aos conteúdos. Foi realmente muito difícil para os professores aquela transição de você, do nada, começar a dar aula sem ninguém na sua sala, sem ter contato físico ali com os alunos. Mas o próprio MEC criou mecanismos de garantir que o ensino chegasse à ponta de maneira satisfatória. Para vocês terem ideia, até os cursos de medicina, de odontologia, os cursos da área da saúde em geral foram autorizados a funcionar de maneira remota, sem comprometer o resultado no processo de ensino-aprendizagem. Então, nós nos adaptamos a esse momento, passamos aí pelas obrigações, inclusive de aulas práticas. Nós não paramos as clínicas, os laboratórios, principalmente relacionados à área da saúde. Todas as atividades práticas foram mantidas, porque inclusive se tratava de atividade obrigatória, né? Nós não poderíamos parar os atendimentos aí na clínica de fisioterapia, na clínica de medicina, de odontologia, por exemplo, garantindo que, em geral, as pessoas tivessem acesso, né, aos conteúdos das atividades práticas em geral. É isso aí. Realmente a gente vê essa reestruturação, né? E essa mudança, como o Keller colocou, eram 2 campos, agora nós só temos um, ali na Unime. E com essa mudança, teve alguma questão da perca de equipamentos? Como é que está? Essa nova estrutura tem também, como antes, os equipamentos que tínhamos nos outros campos? Porque às vezes a população fica até preocupada, né? Ah, mudou, era 2, agora está só em um, vai ter todo o suporte que tinha antes. Como é que tá? Como é que foi isso? Então, Everton, na verdade, o que a gente readaptou basicamente foi a estrutura de salas de aulas para comportar a nossa base de alunos do presencial. Nós mantemos hoje uma base de alunos absolutamente significativa. Muitos estão no ensino à distância, eles não têm a necessidade de vir para casa, vir para a faculdade, para ter aulas dentro do campus, em razão do perfil desse aluno. A gente sabe que metade dos alunos hoje da Unime, antiga Unime, agora Anhanguera, são alunos que são de outras cidades. Então essas pessoas optam por estudar sem precisar dos ônibus, das prefeituras. Muitos estão optando pelo ensino à distância, e aqueles que estão mantidos no ensino presencial continuam tendo todo acesso aos conteúdos, às aulas teóricas, às aulas práticas com os professores no campus. E nós estamos fazendo uma readaptação de toda a estrutura de todos os cursos para garantir que o espaço físico seja suficiente para que esses alunos tenham a mesma performance acadêmica que tinham quando tínhamos uma estrutura para o dobro de alunos, todos inseridos na base de modalidade presencial. Isso aí, Perfeito. Na verdade, né, o tempo, infelizmente, já está se esgotando. A gente vai deixar só para que o senhor fale, até para o pessoal de casa também, quem tiver interesse, né, de retomar, como é que faz, dar suas últimas considerações. Os canais de comunicação da faculdade. Perfeito, gente. Eu quero, em nome da Anhanguera Itabuna, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, trazendo essas informações para a população em geral. Muitas pessoas têm buscado no endereço do antigo Campus 2, né? Ah, onde é que é a Unime? A Unime mudou. De fato, nós mudamos, estamos lá no endereço do antigo Campus 1. E a gente percebe que muitas pessoas nesse momento estão buscando retornar aos estudos, retomar suas vidas, entendem que foi um momento passageiro, temporário, mas que querem realmente concluir seu ensino superior, e a faculdade está de portas abertas, recebendo todo o público acadêmico que já era dos nossos alunos, como as pessoas que estão concluindo o ensino médio para começar os seus estudos. A gente sempre está fazendo processos seletivos para alunos na nossa comunidade. Essa semana a gente tem vestibular para as pessoas que querem ingressar na faculdade, inclusive com bolsa de 100% para quem não tem condição de pagar uma faculdade particular. Isso é uma obrigação institucional determinada pelo MEC, que a gente proporciona esse acesso às pessoas. Então, a gente tem feito esse trabalho para garantir que o máximo de pessoas da região seja enquadrada na condição de mão de obra qualificada. É o grande desafio da nossa comunidade. Nós temos uma região muito grande, com grande potencial, mas a maioria da nossa população ainda está enquadrada na qualidade de mão de obra sem qualificação, segundo o IBGE. Sim. Essa mão de obra passa a ser qualificada formalmente quando ela tem um ensino superior completo, e aí essas pessoas de fato podem buscar melhores condições de vida, de trabalho, para sustento de sua família, subsistência e manutenção dos seus lares e das suas vidas em geral. Então esse é o nosso desafio, e a gente entende que a gente tem muita oportunidade de levar a educação para as pessoas aqui na nossa região. E é muito importante despertar, né, esse interesse nas pessoas. A gente não fala aqui da marca em si, mas
do estudo, você procurar seguir o seu caminho na educação, procurar uma trajetória educacional, uma trajetória profissional é muito importante, principalmente em todas as dificuldades que nós estamos vivendo hoje. Uma pessoa com a graduação simples já está complicado de achar vaga no mercado de trabalho, quanto mais sem. E como eu falei no começo, a nossa cidade, Itabuna, é um polo de educação. Assim como saúde, mais educação hoje ainda está crescendo mais ainda do que saúde. Temos diversas oportunidades. E vale lembrar, pessoal, que agora o segundo semestre que vai chegar aí, vai ter vaga nas universidades públicas, nas universidades privadas, tem a segunda fase do ProUni, do SISU, tem os processos seletivos, os vestibulares, os vestibulares que aqui estão nas faculdades. Então, se despertem para isso, fiquem atentos, não percam os prazos e vá com tudo. Nunca desista dos seus sonhos, não é isso, professor? Perfeito, Everton. É isso aí. A gente tem um desafio muito grande de levar a educação ao máximo de pessoas da nossa comunidade. A região é carente, mas é um polo, é um centro de referência em educação. E a gente busca que o máximo de pessoas aí tenha essa oportunidade, que a gente sabe, infelizmente, as instituições públicas não têm condição de abrir vagas para todas as pessoas que gostariam de estar no ensino superior. E é nesse momento que a gente abre a oportunidade de outras pessoas continuarem estudando e realizar seu sonho de ter uma faculdade, de ter uma graduação e de melhorar a vida de suas famílias. É isso aí, a gente já agradece a sua participação aqui, infelizmente curta, mas de muito proveito, né, para todos nós. Muito obrigado. Teremos novas oportunidades, né, de trazer você aqui novamente com um tempo maior para estar explicando e falando para o pessoal de casa, principalmente, porque a educação é uma coisa que ninguém te tira, inclusive é uma das únicas coisas que ninguém pode tirar. Exatamente. Então, perfeito. É muito importante isso. Mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. E antes de chamar o Alerta Cidade, eu acertei, vamos falar rapidinho sobre o Brasileirão. Ontem choveu gol, viu? O Flamengo, infelizmente, ele perdeu aí para o Bragantino de 1-0. Que tristeza, hein, Luan Cândido? Você me paga? Eu sou jornalista imparcial, perdão, pessoal. O Fluminense, esse jogo eu assisti, foi gol atrás de gol. 5-3, o Fluminense ele venceu o Atlético Mineiro, inclusive é o atual campeão aí, né, brasileiro. O Atlético de Goiás também venceu o Avaí por 2-1. O Juventude, que perdeu para o Atlético Paranaense por 3-1. E o América de Minas Gerais, que acabou perdendo para o Ceará de Santa Catarina por 2-0. E também teve o Santos e o Internacional, que empatou no 1-1. Choveu gol. E na próxima vez a gente vai trazer os vídeos aí para você ver como foi legal. E agora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Exatamente. Que foi bastante, inclusive, lá no YouTube, né? No chat do YouTube. Para você também que nos acompanhou pela TVC no canal 36.2 e também pelas redes sociais. Agora você vai ficar com o estourado Alerta Cidade com Denilton. Trazendo a bronca do povo, porque justamente o povo tá na bronca. Já até aprendi a mãozinha. Muito obrigada, pessoal. E até amanhã, às 10 horas. Forte abraço, gente. Boa tarde.